obrigada pela confiança do pastor, da sua esposa, obrigada pela minha equipe também estar aqui comigo. O Dani, que veio junto com o João Padilha, a Meruli, que o pastor já mencionou, que organizou tudo, o Daniel Henrique está lá fora, o João Padilha, meu amigo, candidato a deputado federal, que também está aqui nos prestigiando, mas já vai sair em breve. Agradecer o grupo de louvor que tocou aqui antes da gente. Cadê os meninos e a moça bonita que estava aqui? Deus abençoe vocês, muito obrigada. Que alegria estar aqui na sua igreja, pastor, e obrigada por confiar o microfone a um político. Deus me livre. Não sei como é que Deus não jogou um raio ainda aqui, né, pastor? Então a gente vai não falar de política partidária, que é para ver se eu fico viva até o final. Né? Porque lembra na Bíblia tantas coisas sagradas que Deus colocava no tabernáculo, e se alguém ousasse profaná-las, Deus fulminava na hora, né? Então nós não vamos falar de nada profano, quer dizer, vamos falar do feminismo, que é profano, mas não vamos fazer nada que não agrade a Deus aqui em cima, e depois, se alguém quiser falar de política, a gente fala lá para fora, tá bom? Combinado? A gente vai falar hoje sobre o movimento feminista, sobre os perigos do feminismo, e vocês vão receber um folhetim. Já receberam? Tem do outro? Tem, tá. Então vocês vão receber 2 folhetins. O primeiro, esse daqui. Será que você é feminista? Esse não é para vocês, porque todo mundo que está aqui na igreja não é feminista, já é cristão. Né? Esse daqui é para você guardar na bolsa. Lembra de uma época que tinha os gideões, pastor, um testemunho de Jeová, que ia de casa em casa, quer conhecer a mensagem de Jeová? Vocês vão falar, quer conhecer a mensagem da deputada Ana? Não, brincadeira. Aqui tem um resumão do porquê uma pessoa, uma menina, adolescente, pode estar confusa sobre o feminismo, achando que é feminista. Por isso esse nome, será que você é feminista? Daí quando você abre a primeira folhinha, tem aqui, quem são as feministas de verdade? Aí tem todas as barbaridades que elas já fizeram. A Beth Friedan, a Valerie Solanas, Kate Millett, Alexandra Kollontai, Simone de Beauvoir, que tem um resumo da vida delas, que é uma tentativa já de tentar mostrar para as meninas que elas não têm nada a ver com essas feministas. E quando você abre mais uma vez, bem bonito aqui, ó, as mentiras que elas contam. Então, vocês que estão recebendo esse folhetinho, vocês podem ler quando chegar em casa, devem ler. Só que não é para vocês, tá certo? É para passar essa mensagem adiante. Então, você coloca dentro da Bíblia, dentro da bolsa ou da mochila. O dia que você estiver no ônibus, no Uber, sei lá, em algum lugar, encontrar alguém que, eu acho que essa é feminista, que você acha que essa pessoa pode estar enganada, pode estar confusa, entrega esse folhetinho para essa pessoa, tá bem? Faz uma oração assim na cabeça, não faz na frente da pessoa, porque ela não vai ler, que ela vai achar que ela gosta de Jesus, né? Você entrega na mão da pessoa, pede para o Espírito Santo abençoar essa pessoa para abrir a sua mente, para ela ler isso daqui. Se ela ler, ela deixa de ser feminista, tenho certeza, tá bom? Então esse não é para vocês, o outro é para vocês. Vocês receberam uma folhinha branca também? Um livrinho branco? Cadê o Henrique? Vão entregar agora, mas é um povo assim, os assessores, eles vão para testar a fé do pregador, para testar, não, brincadeira, eles são maravilhosos. Eles vão entregar uma outra folhinha para vocês, com uma lista de livros feministas, um material de apoio para a nossa palestra de hoje, daí esse vocês podem guardar, uma folha impressa no computador, podem levar para casa, é de vocês, para vocês consultarem depois. O pastor disse que era para eu me apresentar, então vou ser muito rápida. Eu tenho 31 anos, sou esposa daquele homem lindo ali, não olha muito as mulheradas, só um pouquinho, deu? Pode parar de olhar, já, deu. Tiago, ele é capitão da polícia militar e tem uma filhinha pequenininha assim, que é bagunceira pra caramba, por isso que ela não veio hoje, senão ela já tinha destruído tudo, essas lâmpadas bonitas do pastor. E também sou professora de história, faz 10 anos, por 10 anos eu dei aula de história em escola pública e escola particular, para crianças de 12 a 18 anos. Sou mestre em literatura portuguesa e agora sou deputada estadual. É meu 4º ano de mandato, foi o meu primeiro mandato, fui a deputada mais jovem da história de Santa Catarina, fui eleita com 27 anos e sou a única deputada conservadora que tem lá, que é de direita, cristã convicta, tá bem? Mas não é sobre isso que a gente vai falar, nós vamos falar sobre o movimento feminista e o que ele traz de prejuízo para a sociedade. Então, nós vamos primeiro começar com a Bíblia, certo? Quando a gente sobe no púlpito, geralmente o pastor escolhe um texto da Bíblia para fazer uma leitura expositiva, uma aula de ensino, e a gente vai fazer isso também. Quem foi abençoada que me emprestou essa Bíblia? Muito obrigada, viu? Deus abençoe. Gênesis 2, capítulo 2, versículo 7. Gênesis 2 e 7. Todo mundo achou? Eita, fraco, pastor. Gênesis, imagina se eu mando abrir em Malaquias. Aí sim que não sai. Bom,
o capítulo, esse pedaço da Bíblia, tem um título, né, que os tradutores deram, a formação do Jardim do Éden. A sua Bíblia pode estar escrito a formação do homem, enfim. No capítulo 2, no versículo 7, a Bíblia diz o seguinte: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Duas informações importantes aqui pra gente. O homem foi feito do pó da terra. Ok. Mais adiante, uma próxima informação bem importante no versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Ok? Então, primeiro Deus criou Adão, depois plantou um jardim, certo? Então, Adão foi criado dentro ou fora? Fora do jardim do Éden. Não sei se vocês já tinham prestado atenção nessa parte da Bíblia, mas é bem importante, a gente vai usar na nossa palestra. Adão foi feito do pó da terra e foi criado fora do jardim do Éden. Então, o Senhor, antes de nós lermos sobre a criação de Adão separado de Eva, no capítulo 1, agora você vai voltar um pouquinho, diz assim, ó, capítulo 1, versículo 27. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Então, quem que é a imagem de Deus? O homem masculino, a mulher feminina ou os dois? Os dois. E olha como Deus falou com os dois depois de ter criado ambos. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes. Então, quais são os dois primeiros mandamentos? Multiplicar e dominar. Multiplicar é uma coisa bem simples, fazer filho. E dominar, trabalhar. Então, os primeiros mandamentos, multiplicar e fazer filho. Aí, no capítulo 2, Deus volta a nos explicar como que Deus criou cada um. O homem do pó da terra, do lado de fora do jardim. E o que mais diz a Bíblia no capítulo 2, no versículo 21? Então o Senhor Deus fez cair em sono pesado a Adão, e esse adormeceu. Quando Adão adormeceu, ele estava dentro ou fora do jardim? Já estava dentro, porque Deus já tinha colocado ele lá dentro, já tinha dado algumas regras para ele cumprir. E da costela o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, por isso será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, juntar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Quantas informações aqui nesse texto que a gente leu? Um texto simples. Mas qual a informação que a gente tem sobre Eva? Eva não foi feita do pó da terra, ela foi feita de Adão. E ela foi feita dentro ou fora do jardim? Dentro. Então, depois a gente vai voltar para esse texto. Agora a gente vai olhar um pouquinho para esses slides para a gente organizar o que o livro de Gênesis nos diz. Pastor, aqui tem culto da virada? Tem. O culto da virada é o dia da mentira do crente, pastor. Que é o dia que todo mundo faz voto para Deus, porque esse ano os gordos dizem que vão fazer regime. Jesus, eu como pouco chocolate e tu me emagrece o dobro, né? Todo mundo fala uma mentira para Jesus nesse dia e muitos fazem assim: esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Já passaram por isso? Não, mas que esse ano imprime na internet ou salva no celular aquele roteirinho que tem que ler uns capítulos por dia, sabe? Quanto tempo que dura, pastor? 1 mês. Já desanima, né? Então, Deus, sabendo que o crente é preguiçoso, ele pegou o capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis, que é lá no começo da Bíblia, e colocou todas as informações que a gente precisa saber sobre como fomos criados, para que fomos criados, onde fomos criados, quais são as missões que nós temos na Terra, qual a diferença entre o homem e a mulher, o que é casamento, o que é família, está tudo ali. Logo nos primeiros capítulos, até o mais preguiçoso que só leu o livro de Gênesis vai ter essas informações. Então, o que o livro de Gênesis, no capítulo 1, 2 e 3, nos fala sobre o ser humano e a sua relação com Deus e com a família? Pode passar mais um, por favor? São 4 verdades bíblicas que a gente encontra no capítulo 1 de Gênesis. A primeira: a família é uma instituição divina. Quem tem filho aqui que está no ensino médio ou na faculdade, levanta a mão. Vamos orar por esses daqui o dobro, pastor. Olha só, vocês que têm filho, adolescente, filho jovem, já devem ter ouvido do filho, que deve ter contado alguma coisa que ele ouviu na faculdade. Que dizem assim: olha, a família tradicional, ela é conservadora, fascista, ela é opressora, hipócrita. Será que vocês já ouviram isso?
Mas é isso que a Bíblia diz, que a família é um problema, que a família é uma farsa, que a família é uma mentira? Não. A Bíblia nos diz no capítulo 1º, 2º e 3º de Gênesis que a família é a primeira instituição divina. Foi o próprio Deus que disse para o casal, multipliquem. Foi o próprio Deus que ensinou Adão e Eva, olha, vocês vão deixar pai e mãe. Eles nem tinham pai e mãe, né? Que bênção, né? Que Adão não tinha sogra, né, pastor? Então, nem a Eva também não tinha, né? Então, Deus mesmo assim disse, deixará pai e mãe. Eles tinham algum filho quando Deus falou isso para eles? Eles tinham pai e mãe? Não, então olha que brilhante. Eles nem tinham pai e mãe para deixar. Mas Deus no primeiro casamento já dá a receita de todos os outros casamentos. Deixará pai e mãe e unir-se à sua mulher. E aí constitui uma família. Então, capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis nos mostra que a família foi instituída por Deus. Não foi por Adão e Eva, não foi pelos homens, não foi pela igreja, não foi pelo Estado. A família é uma instituição divina. Tem uma outra coisa que Deus instituiu no Novo Testamento, que é a igreja. Mas a igreja, por mais que seja muitíssimo importante, inclusive a família de Deus é a igreja vem depois da família natural. Qual é a família natural? O homem, a mulher e seus filhos. Isso está lá no livro de Gênesis. Como é que a gente pode saber a importância da família na cabeça de Deus? Olha, Deus, ele é um só ou ele é três? Se a gente for ver os judeus ou se a gente for ver os muçulmanos, eles acreditam que Deus é um só. Mas para nós, Deus é uma trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O que quer dizer? O nosso Deus é relacional. Ele se relaciona. Ele não precisava ter nos criado, porque ele não estava sozinho. Né? É três partes que se relacionam entre si. E estavam completas e felizes juntos. Eles são uma tríade, certo? Mas mesmo assim, Deus quis criar outros seres que pudessem se relacionar entre si e que pudessem se relacionar com Ele. Então Deus começa para criar esse programa de relacionamento, a família, primeiro programa de relacionamento criado por Deus. E conforme Deus vai criando as coisas, Ele diz que tudo é bom. Né? Então aqui no capítulo 1 de Gênesis, a primeira coisa que Deus criou foi a... que foi que Deus criou primeiro? Ih, pastor, a escola bíblica aqui não está tendo? Foi a luz. Então, quando Deus criou a luz, passou o primeiro dia e viu Deus que era bom. Ah, melhorou já, viu? Agora completar. E no segundo dia, Deus fez separação entre as águas que estavam embaixo, as águas que estavam em cima. E passou o segundo dia e viu Deus que era bom. E aí Deus criou toda a erva vivente, alface, tomate, rúcula, brócolis, pinheiro, macieira, pessegueiro, oliveiro, criou todas as árvorezinhas bonitas, espinho também, criou tudo que existe. Urtiga para dar coceira na mão da gente, não sei para que criar isso aí, mas criou. E aí, passou o terceiro dia e viu Deus que era bom. E no quarto dia, Deus criou os peixes, e depois Ele criou os répteis, os animais, os mamíferos, e viu Deus que era bom. E aí teve uma coisa que Deus criou, e foi a primeira vez que Ele criou alguma coisa, e Ele disse, opa, não é bom. Qual foi a coisa que Deus criou e viu que não era bom? Os homens. Aí é mulherada. Certão. Então, quem é casado sabe que homem não é uma coisa muito boa. Não, brincadeira. Então, a primeira vez em que Deus diz assim, e viu Deus que não era bom, ele mesmo disse, olha, não é bom, tem alguma coisa errada. Foi quando Deus criou o homem sozinho. A Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora ou uma auxiliar idônea, depende da tradução, ou que esteja à altura. Ou seja, Deus criou alguém à altura de Adão, uma pessoa que não estivesse nem abaixo para incomodar muito, nem acima para mandar muito. Mas as mulheres não entenderam isso ainda. Tem umas que querem mandar muito, outras que não querem ajudar em nada, aí fica aquela dificuldade. Mas Deus criou a mulher para ser a ajudadora do marido. Ah, mas auxiliadora, então a mulher é secundária, porque ela tem que ajudar o homem. Então ela é secundária, está assim só para ajudar. Você já viu quando você precisa de ajuda, você pede para alguém que está melhor que você, né? A gente, quando precisa de dinheiro, a gente pede para o pastor, né, pastor? Para o sogro, para o pai da gente, que tem mais dinheiro que nós. A gente não pede coisa para quem não consegue estar abaixo. A gente não pede ajuda para quem... Você está com uma gripe, tu não pede ajuda para quem está mais doente que você, certo? Então, a auxiliadora não é alguém que está abaixo, é alguém que está ao lado, que tem a mesma condição que você. E a Bíblia diz, então, que Deus cria uma auxiliadora idônea, alguém que está na mesma altura, que tem a mesma dignidade. Aí, sim, passou o sexto dia e viu Deus que era bom. E aí, Deus foi descansar. Adão é que nunca mais descansou, né, pastor? Depois que Deus criou a Eva. Mas Deus foi descansar, né? Deus foi descansar. Então,
Quando Deus criou o homem e a mulher e deu essa normativa para eles, olha, vocês têm que multiplicar e trabalhar. O que é uma família? Quem é casado sabe o que é uma família. É fazer filho e trabalhar o resto da vida para pagar os boletos que os filhos dão. Exatamente a mesma coisa que a Bíblia diz aqui no livro de Gênesis. Multipliquem, e multiplicar é um monte, né, pastor? Não é um só, fazer um filho só e depois parar, né? Não é isso que está escrito. Multiplique, é para encher a terra. Se na sua casa está sobrando algum espaço arrumado, porque tem pouco filho, bota mais uns 4 aí para bagunçar tudo. Quando tiver tudo quebrado, as paredes tudo riscadas, aí está cheio, agora está para parar, né? Então a Bíblia diz, multipliquem. E depois trabalhem. E o que é a família? Pode passar o tempo que for, no lugar que for, pode ser numa tribo lá na Subáfrica, pode ser lá na América do Norte, pode ser no gelo lá da Rússia. Tem família fazendo o quê? Fazendo filho e trabalhando, fazendo filho e trabalhando. Isso foi o que Deus ordenou, multipliquem e trabalhem. Então a família foi instituída por Deus. O casamento também está descrito no capítulo 1 e no 2 de Gênesis. Está gravando, pastor? Está gravando? Então eu vou falar pouco, que é para o STF não me prender. Mas o casamento na Bíblia é entre homem e mulher. Então, casal é um homem e uma mulher. O resto é par, certo? O resto é par. Alguém aqui usa 2 pés direito, sapato? Não, a luva da mão direita é diferente da luva da mão esquerda, certo? O sapato pé direito é diferente do sapato pé esquerdo. Deus, quando concebeu a família, Ele concebeu em vistas dos filhos. E para ter filho tem que juntar o quê? Um homem com uma mulher. O Estado, a lei, a sociedade podem fazer o que quiser, eles podem. 2 homens podem viver uma união estável, podem contratar um casamento, podem contratar uma união estável, podem contratar uma sociedade, podem colocar a Unimed no nome dos 2, um pode ser dependente do outro, pode isso aí? Tudo isso pode. A lei permite, ok. Mas nós estamos aqui falando sobre casamento cristão. E casamento cristão na Bíblia é entre um homem e uma mulher. Por que eu estou falando casamento cristão? Porque tem casamento que não era cristão, tem casamento judeu. Né? Como é que era o casamento dos israelitas lá? Lembram quantas esposas Sara tinha? Quantas esposas Abraão tinha? Sara aí, a outra ninguém lembra o nome dela, ninguém bota nos filhos. Quetura. Pastor, será que agora vai nascer uma Quetura? Abraão tinha 2 esposas, Sara e Quetura. Jacó tinha 2 esposas, uma era feia e outra era bonita. Lia e Raquel. Por que isso era permitido? Por que isso acontecia? A sociedade pode criar normas. Você lembra da lei mosaica? Deus deu os 10 mandamentos. Moisés escreveu as leis mosaicas. Está tudo no Pentateuco, no livro de Levíticos e Números tem várias regras. Por exemplo, tem uma regra lá no Antigo Testamento chamada levirato. Se a sua cunhada ficasse viúva, seu irmão morreu e deixou uma cunhada, e ela não tiver filhos, e até se ela tiver filhos, na verdade, você é obrigado a casar com a sua cunhada. Tem uns homens que vão sair no lucro, porque as cunhadas são bonitas. Mas tinha outros que não gostavam das cunhadas. Quem que não tem aquela cunhada chata, fofoqueira, intriguenta, né? Um dia aparece a pessoa, né? Imagina você ter que casar com a sua cunhada. Então, na Bíblia tinha esse costume, essa ordenança no Antigo Testamento, que é o levirato. Vocês lembram do livro de Ruth? Todo mundo aqui é cristão? Quem é católico ou evangélico, levanta a mão. Até alguém que não é cristão, para eu saber que nós vamos bater na saída? Não. Tá. Então, olha só. O cristão, por isso nós estamos falando da família cristã, o casamento cristão. Lá no Antigo Testamento, no livro de Ruth, a Bíblia conta que Ruth era nora de Noemi. Então, Noemi era a sogra dela, certo? A sogra perdeu o marido, lembra? Morreu o marido da Noemi. E a Noemi tinha 3 filhos, ou 2, pastor? 2. A Noemi tinha 2 filhos, e os filhos dela morreram também. Lembram disso? Então, os 3 homens da família morreram. Morreu o sogro da Noemi, morreu o marido da Noemi e morreu o cunhado da Noemi. Mas a lei dizia que quando uma mulher ficava viúva, quem tinha que casar com ela era o seu cunhado. Noemi tinha cunhado? Morreu. Tinha sogro? Morreu também. Ela tinha com quem casar? Não. O que aconteceu com ela? Passou fome. Foi mendigar. Então, lá no Antigo Testamento, o marido tinha que casar com a cunhada, porque nenhuma mulher poderia ficar viúva e nenhuma criança podia ficar órfã. Hoje a gente tem pensão, tem aposentadoria, tem previdência social,
Na época da Bíblia, no Antigo Testamento, não tinha previdência social. Se você perdesse uma perna e não pudesse trabalhar, não tinha aposentadoria para você. Se você cortasse o dedo mindinho de propósito, pastor, para não trabalhar, não tinha aposentadoria para você, certo? Não tinha. Não estamos falando de política, a gente estamos falando de Bíblia, né? Não tinha nada para ajudar o órfão e a viúva, a não ser os seus próprios familiares. Então, Deus permitia ali no Antigo Testamento, aceitava, porém não incentivava, o levirato, né? Que é o seguinte, vai ter que casar aqui com a sua cunhada para ninguém morrer de fome. Noemi chegou a falar assim para Ruth: olha, Ruth, se eu fosse mais jovem, eu me casaria de novo, faria um filho, você esperava ele crescer e casava com ele. Olha como que era a lei. Para ela não ficar sem marido, porque mulher sem marido passava fome. Mas a Noemi disse: eu estou muito velha, não consigo, mesmo que eu queira, não consigo mais fazer um filho para casar com você, que é o que a lei diz. Então, acho melhor a gente se separar. E aí, a Ruth diz aquela frase muito bonita que a gente usa: onde fores, irei, e o teu Deus será o meu Deus. E aí ela vai junto com Noemi e acaba casando com Boaz, que a princípio ia procurar outro marido para ela, não achou e acabou gostando dela e casou com ela, certo? E assim, Ruth entrou para a genealogia de Jesus. Bonito, né? Ruth era filha de quem? De Raabe, lembram? Também está na genealogia de Jesus. Então, olha só, Nora no caso de Raabe, olha só quanta coisa aconteceu nesses textos bíblicos. Acontecia no casamento antigamente, que é diferente do que a gente vê hoje. Mas mesmo assim, vamos imaginar os muçulmanos que têm 4 esposas, né? O muçulmano, ele não tem um casamento com 4 esposas. Ele tem 4 casamentos, certo? Eles consideram assim. Tanto que o muçulmano pode se separar de uma esposa e continuar com as outras 3. E se ele trair as 4 esposas com uma 5ª, é adultério. Não pode. Bom, tá bom, né? Pelo menos, né, pastor? 4 já tá bom. 4 sogros, o senhor pensa. Mas por que eu estou explicando tudo isso? Quando os profetas buscam Jesus no Novo Testamento e perguntam para ele sobre casamento, ele diz: não sabem vocês o que disseram os profetas? Deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher, uma só. E depois o apóstolo Paulo diz: ao bispo é dado ser marido de uma só mulher. Então, o casamento cristão é um homem e uma mulher. Por mais que em outras convenções sociais possa existir qualquer outra tolerância com qualquer outra modalidade de casamento, para conceber um bebê, tem que ter um homem e uma mulher. Se juntar 10 homens e 10 mulheres, não adianta o que eles façam. Para conceber um bebê vai ter um pai e uma mãe. Sempre vai ter só um pai e uma mãe, certo? Então, o casamento bíblico é homem e mulher. Terceira verdade bíblica que está no livro de Gênesis: os filhos são uma bênção. Meu Deus do céu, que hoje o povo acha que filho é problema, filho é boleto. Na verdade é, né, pastor? Mas a gente não fala. O filho dá muita despesa porque o filho incomoda, porque o filho... Isso tudo é verdade. Mas olha só, todas as outras coisas que a gente quer ter dão muito trabalho. Por exemplo, o cara quer ter um cachorro. O cachorro vai fazer não sei o que, R$500. Vai fazer não sei o que, R$200. Vai tomar banho no pet shop, R$25. Os mais ruinzinhos, assim, né? Se for um pouquinho melhor, já com mais caro. Para botar um negocinho assim na testa do cachorro, R$30. Né? Tudo caro. Você quer comprar um carro, como é que você faz o carro? Você parcela em 1 bilhão de vezes, vai pagando por mês, paga juros, aí o carro começa a estragar, você conserta, tem que lavar o carro todo mês. É porque criança tem que cuidar do carro, tem que lavar. Tudo que a gente quer ter, que vale a pena ter, dá muito trabalho. Ah, mas eu quero ser deputado um dia. O que tem que fazer? Entrar num partido, aguentar todos os teus colegas de partido, não bater na cara deles, conversar com eles, ser amigo deles, engolir um monte de sapo, ficar lá no partido, tentar ser vereador, daí perder para vereador, daí tentar de novo ser vereador, daí perder de novo para vereador, daí perder 5 vezes para vereador, daí tentar estadual, daí dar sorte. É assim a vida, certo? Tudo isso dá trabalho. Tem uma frase da Santa Teresinha, a gente não é católico, mas essa frase dela é muito bonita, ela diz assim: é justo que muito custe o que muito vale. Então, se uma coisa vale muito, é justo que ela custe muito. Os filhos são assim. Mas hoje as pessoas já têm uma mentalidade de que filho é problema, pastor. Às vezes a irmã aqui da igreja: mas a irmã é muito pobre, já teve 3 filhos, agora está no quarto. Daí ela vem contar para você que ela está no 4º filho. Daí ela não pediu a sua opinião, né? Aí você diz assim: agora chega, né, irmã? Agora chega de dar a opinião que eu não pedi para você, né? Mas... irmã, a senhora não tem mais condição, né? Se a irmã não tem condição, ela não precisa de conselho, ela precisa do quê? Cesta básica, dinheiro, ajuda, certo? A pessoa já é pobre, não tem carro, não tem casa, não tem nada. Você não quer nem que tenha filho? Que a única chance que a pessoa tem, né, pastor, de um dia ter alguma coisa,
Pode sim. Tem 5 filhos. Pode um dar bandido? Pode, mas os 5 não vão dar. Um vai dar uma coisa boa, não é? 2 no mínimo, 3. De 3, 2 deu ruim, 3 deu bom, já saiu um saldo positivo, não é, pastor? Então, deixa as pessoas terem filho. Tem gente que não quer ter filho, se incomoda com o filho dos outros e se irrita que outra pessoa desconhecida tem um filho. Por exemplo, a criança está chorando no aeroporto, no elevador, dentro do avião. Já viram quando entra uma criança no avião, já fica todo mundo... Porque a criança vai chorar o voo, bem, é criança. Dá uma coisinha aqui no ouvido dela, ela chora o voo todo. E as pessoas já pedem... Parece que descobriram que estão grávidas, elas ficam nervosas, em vez de elas agradecerem a Deus. Ai, agora como é que eu vou fazer? Agora acabou minha vida, me desgracei toda. Uma pessoa casada, com saúde, você pode trabalhar para sustentar seus filhos. Hoje tem fralda descartável, pensa, luz elétrica. Pensa que nossas avós tinham que lavar a fralda. Pensa que nossa avó não tinha luz, bisavó não tinha luz elétrica. Como é que vai fazer no frio para dar banho na criança? Tinha que ferver a água. No fogão a lenha, misturar com a outra água. Pensa a trabalheira que dá. Para trocar uma fralda dava mais trabalho do que nós temos hoje para trocar 50 fraldas. Então, hoje nós temos uma mentalidade anti-filho, mas quem será que colocou isso na nossa cabeça? Será que isso é bíblico? A Bíblia diz sempre que os filhos são uma bênção. A primeira coisa que Deus mandou a pessoa fazer foi filho. Tem gente que acha que a primeira coisa que Deus mandou fazer foi faculdade. Ah, não, mas antes de eu ter filho, eu vou ter faculdade, doutorado, pós-graduação, vou visitar a França, vou comprar um carro, vou comprar uma moto, um apartamento. A primeira coisa que Deus disse é filho, né? Não é para fazer filho irresponsavelmente, vocês entenderam, né? Mas não é para... Tem aquela pessoa que diz assim, ó, não vou fazer filho por causa disso, daí ela consegue aquela coisa. Ah, não, mas agora falta aquilo. E vai faltando. E nunca faz o filho. Uma pessoa que tem medo de ter filho. Sendo que a Bíblia diz que o filho é uma bênção. Na Bíblia, sempre que uma mulher estava chorando, angustiada, era porque ela não tinha o quê? Filho, e ela pedia para Deus e Deus lhe dava filho. Lembram de Jacó, que eu falei que tinha uma mulher feia e uma bonita? O que aconteceu com Jacó, pastor? Jacó se apaixonou por Raquel, que era linda de morrer. Como é que a gente sabe? Porque ele só olhou, nem falou com ela, já se apaixonou, né? Viu uma foto no Instagram, já achou linda, já deu like, já pediu que quer namorar comigo. Aí o pai dela pegou o celular dela e disse, só se trabalhar 7 anos de graça. Aí ela era tão linda, mas pense, irmã, nós devemos de ser muito feia, né? Porque nossos maridos não querem esperar nem 6 meses para casar com a gente, né? Ela era muito linda. Ele estava disposto a trabalhar 7 anos por ela e ele fez um acordo, né, com Labão. Vou trabalhar 7 anos para poder casar com Raquel. Só que lembra o que acontecia com uma mulher sem marido? O que acontecia com ela? Passava fome. Então Labão viu que tinha um homem bonito, jovem, trabalhador, queria casar com a filha dele. O que ele fez? Empurrou a mais velha, para ele não ficar com a filha lá solteirona em casa. E aí Lia, então, casou com Jacó. Jacó, acho que estava bêbado no casamento dele, passou porque durava 7 dias de vinho, pense que não sabia mais nem o nome dele. E casou com a Lia, foi dormir, no outro dia acordou, pensou, acho que o efeito do álcool não passou, porque a minha mulher era bonita e essa aqui é feia. Por que eu estou falando que Lia era feia? Não sei se ela era feia, mas a Bíblia diz assim, Lia tinha os olhos meigos. Será que Deus ia ser mal educado e dizer Lia era feia? Não ia dizer, né? Então Deus disse que Lia tinha os olhos meigos. Então as irmãs já sabem, se alguém falar, ai, que olhos meigos. Jesus, olha, jejua, fazer jejum, fazer uma prancha no cabelo, alguma coisa, né, que está errada. Então, Lia não era bonita e Jacó não gostava dela. Ele foi no outro dia e falou assim, não é essa mulher que eu queria, não gostei dessa, leva de volta. Não vou pegar de volta, mas eu quero a outra. Então, tu vai ter que trabalhar mais 7 anos, 14 anos para ficar com essa mulher. Aceito. Eu falei, mas você vai me dar a mulher hoje então, né? Porque eu não vou ser burro trabalhar, vai que tu me enfia outra feia, né? Vou levar já ela e depois eu trabalho 7 anos. E Lia vivia muito triste porque Jacó não gostava dela. E aí Deus pensou, moça, não vou ver a minha filha, Lia, tão triste, tão chateada. Vou presentear ela com uma coisa muito boa, que vai preencher a vida dela, que foram o quê? Filhos. Então, as irmãs que são feias, se cuidem, que vão ter 12 filhos, né? Então, Deus presenteou Lia com filhos, e vinha uma e mais outra, e Raquel não tinha filhos e pedia a Deus que lhe desse filhos. Então, na Bíblia, filho é sinal de bênção. Não importa como os filhos tenham sido concebidos. Às vezes não foi numa situação ideal, né, pastor? Eu tenho certeza que o pastor aqui aconselha os jovens, olha, sexo é só dentro do casamento. Não pode nem antes e nem fora. Só pode com o seu marido. A gente aconselha isso, mas sempre tem um adolescente que não obedece. Aí, às vezes, acontece com esse adolescente que não obedece, de vir aqui na igreja com 16 anos, pastor, estou grávida. Aí o pastor vai dizer assim, será que o pastor vai dizer assim para essa menina, tá vendo?
foi fazer coisa que não deve, agora o diabo te amaldiçoou agora com essa criança. O pastor vai dizer, apesar de tudo, Deus te abençoou com uma criança para você cuidar e amar. O filho é uma bênção. A gravidez é uma bênção. A gravidez não é castigo, não é maldição de ninguém. A gravidez é sempre uma bênção. Então vamos dar um exemplo que está na Bíblia também sobre isso. Sara recebeu de Deus, junto com Abraão, a promessa de que eles teriam um filho, lembram? O filho da promessa, Isaac. E Isaac seria herdeiro de todas as propriedades de Abraão, e ele teria também tantos descendentes quanto as estrelas do céu e a areia do mar. Hoje, se Deus disser, você vai ter tanto descendente quanto a areia do mar, o cara desmaia na hora, né? Mas Deus prometeu muitos filhos, muitos descendentes. Então, eles esperavam por aquilo. Lembra que Abraão tinha outra esposa, Quetura? A promessa não era para aquela esposa, era para Sara. Mesmo assim, Sara e Abraão foram incrédulos. E olha o conselho que a esposa deu para o marido. Bem, por que tu não dorme com a empregada? Isso é conselho que se dê, né, pastor? Mas foi o conselho que Sara deu. Hoje em dia tem uns maridos que queriam casar com Sara, né? Mas não pode, gente. Então, esse foi o conselho que Sara deu e Abraão escutou. E Abraão, sendo incrédulo, não tendo fé no que Deus lhe tinha prometido, desobediente, fez um filho em Agar, que se chamou Ismael. Ismael era o filho da promessa? Não. Então, o tempo passou e Deus mandou o filho da promessa, Isaac. Só que os moleques tinham uma diferença de idade, e o maior começou a implicar com o menor, e a Agar, que era a mãe do primogênito, começou a dizer para Sara, eu vou ficar com aquelas ovelhas tudo lá, aqueles hectares de terra, aquelas colônias de terra, eu vou ficar tudo para mim, que meu filho é mais velho que o teu. E aí Sara foi ficando com raiva, briga de herança, né, pastor, que hoje em dia não tem mais, né, mas na época da Bíblia tinha. E aí, o que Sara diz para Abraão? Olha só, outro mau conselho, amorzinho, bem, por que tu não pega essa mulher e a criança e joga no deserto para morrer de fome? E Abraão, pela segunda vez, ouve o conselho da mulher. Pega o próprio filho e a sua escrava e abandona no deserto para morrer de fome. E aí o que Deus faz? Deus tinha promessa com Ismael? Deus tinha compromisso com ele? Nenhum. Deus prometeu alguma coisa para ele? Nada. Mesmo assim, Deus manda um anjo com pão e com água. Porque Ismael era uma criança. E não tinha culpa. Criança é bênção, filho é bênção. Não tinha culpa dos erros dos seus pais. E não apenas mandou pão e água, mandou também uma bênção. Farei de ti uma grande nação. Vou te proteger. Porque o filho não pode pagar pelos erros do seu pai. Ah, mas o pai é um marginal. Mas o pai não sei o quê. O filho não pode pagar pelos erros dos pais. Os filhos são sempre uma bênção. Quarta verdade bíblica do livro de Gênesis. Os homens e as mulheres são diferentes e com diferentes papéis e com diferentes preferências. Tá bom, mas a deputada não disse agora há pouco que o homem e a mulher são iguais? Que Deus fez os dois iguais? Eu falei que eles são iguais em dignidade, eles são iguais em valor para Deus. Para Deus, o homem e a mulher têm o mesmo valor. Quando Jesus ressuscitou, na época que Jesus ressuscitou, as mulheres não podiam dar depoimento em juízo. Ou seja, as pessoas não acreditavam em depoimento de mulher. Não era tivesse um júri, um julgamento, eles não chamavam a mulher para dar testemunhar sobre, porque não valia, só valia testemunho de homem. Mas Jesus, quando resolveu ressuscitar, ele apareceu primeiro para mulher. Olha só, ele está querendo dizer, essas convenções sociais de vocês sobre homens e mulheres não me servem. Para mim, os meus 12 apóstolos, que são homens, e a minha mãe Maria e Maria Madalena, que são minhas discípulas também, para mim elas são assim como os outros homens, não há distinção. Eu posso aparecer para os apóstolos, eu posso aparecer para Maria. Dizem, né, pastor, que ele apareceu para a mulher primeiro para correr fofoca, né? Que espalha mais rápido. E deu certo, né? Tanto que a gente está aqui até hoje espalhando essa fofoca. Mas a Bíblia mostra então que o valor do homem é igual ao valor da mulher. Então, se eles são iguais em valor, no que eles são diferentes? No que o homem é diferente da mulher? Na sua estrutura física, na sua biologia. Se eu sou na biologia diferente, então eu sou na fisiologia diferente, na forma como as minhas moléculas se comportam. Se as minhas moléculas se comportam, as minhas sinapses se comportam de forma diferente, então o meu cérebro também é diferente. Então, as minhas preferências são diferentes, os meus gostos são diferentes. Por exemplo, os homens gostam de assistir Fórmula 1. As mulheres me digam, tem graça a Fórmula 1? Por que eles ficam vendo aquilo? Vum, vum. Não acontece nada. A única coisa que acontece é um acidente. Não tem por que eles assistirem 1 hora inteira. Daria para ligar só no final para ver quem ganhou.
Mas eles ficam lá vendo inteiro aquilo. E o futebol, que é um monte de gente correndo atrás de uma bola, porque não dá uma para cada um, e ver quem que joga melhor, sei lá, faz umas embaixadinhas. Todos homarada, tudo correndo atrás da bola. E depois que termina o jogo, eles assistem o comentário ainda. Pastor, a gente até assiste a novela, as que não são bem crentes, mas nós não vemos o comentário da novela depois. Né? Então, a mulher olha e pensa, o que está acontecendo? As mulheres só assistem o jogo do Brasil, né, às vezes, porque é do Brasil que a gente gosta, né? Mas é só porque os homens gostam de qualquer futebol que tiver. É de, sei lá, futebol do Vila do Inhocunhé com interior de Itapoá. Eles assistem. Mas um mais perneta que o outro. Os homens assistem e acham a coisa mais maravilhosa do mundo, dão risada e tal. Só o que eles não assistem é futebol de mulher, né? Eles dizem, porque não fazem gol, dá 11 a 12, né, o jogo, né, pastor? Mas, no geral, os homens... E por que o futebol de mulher também não dá tanto dinheiro quanto o futebol de homem? Porque as mulheres também não assistem. Elas não assistem nem o futebol das mulheres. Eu acho que quem assiste o futebol das mulheres são os homens. Então, assim, os homens têm uma preferência. Não é engraçado? Por que todos os homens que são XY, que nasceram com pipe, gostam de futebol? Por que todas as mulheres que não nasceram com pipe, nós gostamos de fofoca e de comprar coisa? O que tem entre nós, né? As mulheres são todas diferentes. Uma é negra, outra é branca, outra é alta, outra é baixa, uma gorda, outra é magra, uma é evangélica e uma é ateia. Mas todas nós gostamos de gastar o dinheiro do nosso marido, que é uma coisa que vem com a gente. O dinheiro do nosso pai, do nosso marido, qualquer dinheiro dá pra gente e nós vamos gastar. A gente é a pessoa mais desapegada no dinheiro. Assim que a gente vê, a gente já gasta. Não guarda nada, porque é porque queremos gastar. Certo? Então, o que faz os homens serem tão parecidos entre si e as mulheres serem tão parecidas entre si? A Bíblia diz, lembram, a gente leu o texto, que Adão foi criado do lado de fora, Eva foi criada do lado de dentro. Bom, o que isso nos diz sobre a nossa biologia, sobre o nosso corpo? A gente poderia falar de ciência, a gente vai falar um pouco de ciência. Tem gente que diz assim, ó, mas a Bíblia foi escrita por homens, né, pastor? Também os livros de ciência, quem foi que escreveu? Eu não acredito na Bíblia, eu só acredito na ciência. Mas quem que escreveu o livro de ciência? Foi um anjo? Foi o mesmo cara que escreveu a Bíblia, a mesma pessoa, com 2 olhos, uma boca, né? Então, nós vamos usar a Bíblia e a ciência. Aquele que não gosta da Bíblia, a gente usa a ciência. Quem não gosta da ciência, a gente usa a Bíblia. Pronto, resolvido. Porque gosta dos dois, a gente usa os dois. A ciência diz, nem precisaria dizer, eu vou contar uma história para vocês, pastor, aqui em cima do púlpito mesmo, mas eu vou escolher umas palavras bonitas. Quando eu era bem pequenininha, ali devia ter uns 7 anos, eu cresci num prédio, num condomínio que só tinha menino. Meu irmão é menino, chama João. Eu tinha mais um monte de amigos meninos, todos 12 amigos meninos, e eu não sabia bem a diferença entre menino e menina, porque eu achava que eu era um menino. A gente brincava de quê? De X-Men, não sei se você sabe o que é X-Men, mas a gente brincava Power Ranger você sabe, né? Lutinha, tiro, polícia, futebol, só brincadeira violenta, nós brincávamos, adorávamos, jogávamos um bater na cara do outro, maravilhoso. Tá. E eu não sabia muito bem a diferença, mas quando eu tinha uns 7, 8 anos, um dos meninos que brincava com a gente, nós estávamos tudo reunidos, uns 10. Um deles veio da casa, estava tomando banho na casa dele, veio com a toalha, baixou a toalha, mostrou o pipe, olha o que eu tenho. Eu fiquei assim, meu Deus, que isso? Nunca vi um desse na minha vida, né? Aí, o meu irmão disse bem rápido para ele, grande coisa, todo mundo tem. Daí eu falei, todo mundo tem. E ele saiu, e ninguém perguntou, eu acho que eles acreditaram em mim. Na verdade, lá junto com os meus amigos, um dos meus melhores amigos, ele é intersex, é uma pessoa que nasceu XXY. Então, uma pessoa que tem uma anomalia, uma síndrome, e não é nem homem nem mulher, XXY, esse meu amigo. E ele sempre queria ser a Power Ranger rosa, sendo que só tinha uma menina, que era eu que devia ser a Power Ranger rosa, né, irmãos? Ele era a Power Ranger rosa, então eu sempre tinha que ser a amarela. Mas naquele dia em diante eu decidi, tem alguma coisa errada entre ele e eu que vou ser Power Ranger a rosa a partir de hoje, porque eles têm uma coisa que eu não tenho. E aí eu comecei a perguntar para minha mãe, o que meu irmão tem que eu não tenho? Daí minha mãe falou assim, tudo que teu irmão tem, tu quer? Só porque eu comprei um tênis novo? Não, mãe, é uma outra coisa. E a minha mãe demorou um tempo para entender do que eu estava falando. E daí quando ela me explicou, eu entendi, olha, existe uma diferença muito grande entre o homem e a mulher. Muito pequenininho eu já percebi, aquilo é um menino e isso é uma menina. Então a primeira diferença que existe entre nós é corporal. Adão foi criado do lado de fora,
Eva foi criada do lado de dentro. O órgão sexual masculino, que é o pipi, é para dentro ou para fora? E o da mulher? Para dentro. E o órgão reprodutor masculino? Qual é o órgão reprodutor feminino? Os ovários. São para dentro ou para fora? Para dentro. E o do homem? Para fora. Dava ou não dava para ter Deus botar para dentro esse negócio? Dava, né? Dava para ter botar para dentro, mas está tudo para fora. Por quê? Quando o homem quer ter um filho, ele tem que lançar a semente para dentro ou para fora? Para fora. Quando uma mulher quer ter um filho, tem que lançar a semente para dentro ou para fora? Para dentro. Então, olha só, tudo na mulher é para dentro. Tudo no homem é para fora. Adão foi criado do lado de fora. Eva foi criada do lado de dentro. Quando nós mulheres fazemos a coisa mais incrível que a gente consegue fazer na nossa vida, o que é? Um bebê. Ele é feito aonde? Dentro de nós. Qual é a coisa mais incrível que o homem consegue fazer? Um bebê. E ele faz aonde? Dentro de outra pessoa, longe dele. Então, tudo que nós conseguimos fazer de grandioso é diferente na vida do homem e da vida da mulher. Tem uma feminista chamada Camille Paglia, eu não gosto muito dela, porque ela é transgênero, ela não acredita em Deus, mas tem uma coisa muito bonita que ela diz no livro dela, que é o seguinte: o fato de tudo no homem ser para fora faz com que ele sempre projete coisas grandes para fora dele. Quem foram os grandes fundadores de império, os grandes expansionistas? Quem foi o cara que resolveu viajar lá de Portugal para o Brasil, para descobrir o Brasil? Um homem ou uma mulher? Pedro Álvares Cabral. Quem foi que pintou a Capela Sistina, linda, maravilhosa, por dentro? Toda por dentro. Um homem ou uma mulher? Homem. Quem foi Mozart, Beethoven, Bach, os grandes compositores musicais? Homens. Os grandes pintores da Renascença, Michelangelo, homens. Os grandes poetas do Renascimento, como, por exemplo, Pedro, amor, aquele que a gente comprou agora, Luiz Vaz de Camões, homens. Por que os homens fazem tantas coisas? Eles constroem o Coliseu. Até aquele homem apaixonado pela mulher que mandou construir o Taj Mahal. Já ouviram falar dessa história? Construiu um palácio gigante para provar o amor dele. Nós, mulher, quando nós queremos provar o amor para o nosso marido, o que a gente faz? Namora com eles. Eles, quando querem provar amor para nós, eles fazem o quê? Compram um bagulho, compram um carro, uma casa, tudo coisa de fora. Eles nunca falam assim, o marido nunca chega para a mulher: amor, hoje eu vou provar que eu te amo. Pode me usar. Porque nós não queremos eles, certo? Nós queremos outras coisas, tipo sapato, joia, né? Então, olha só a diferença. A mulher, quando ela quer agradar o homem, o que ela oferece? Ela oferece a si mesma, porque tudo que ela tem de bom, as coisas principais que a mulher tem de bom estão dentro dela. Ela foi criada do lado de dentro do jardim. O homem, quando quer agradar a mulher, a última coisa que ele faz é isso aí, incomodar a mulher, né? É você comprar um chocolate, uma flor, um presente, não incomodar ela. Aqui eu moro um chocolate, não vou te incomodar, estou saindo, vou assistir TV. Certo? Porque o homem projeta coisas grandiosas para fora. Ah, mas a senhora é política e vive a vida pública, que é fora de casa. Sim, eu não estou dizendo que a mulher não pode fazer as coisas fora de casa ou que o homem não pode fazer as coisas dentro. Mas uma mulher 100% feliz, a mulher mais feliz é aquela que está com a sua vida dentro de casa, está tudo ok. Vocês conhecem aquela senhora que diz assim, tudo que tu diz para ela, ela diz, meus filhos já estão criados? Olha, porque a senhora tem que votar no fulano, porque senão o Brasil vai se acabar. Ah, meus filhos estão tudo criados. Olha, a senhora tem que arrumar essa casa, está caindo o telhado ali. Não vai, daqui a pouco não vai alagar aqui. Meus filhos estão tudo criados. Aquela senhorinha, sabe? Vocês não conhecem essa senhorinha? Ah, meus filhos estão criados. Qualquer coisa. A senhora tem que pintar esse cabelo. Faz 2 meses que eu não pinto o cabelo. Que cabelo? Meus filhos estão criados. Gente, mas por que a senhora está pegada nisso? Porque para a mulher, a coisa mais importante é o que está próximo dela. A Bíblia também fala aqui no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, que Deus criou o homem do barro e a mulher ele criou de outro ser humano. Então, uma das coisas que deixam as mulheres mais felizes, mais completas, é se relacionarem com outros seres humanos. Pode ser com o marido, com os filhos, com as amigas. As mulheres gostam de se relacionar, de conversar, de olhar olho no olho. Quantos casais... Quem está casado aqui veio casar? O marido e a mulher, junto, quero ver. Agora baixa a mão, os felizes, levanta a mão agora. Não, brincadeira. Olha, vocês que são casados, também sou. Às vezes a mulher chega em casa assim, quando dá umas 5h30, ela começa. Hoje vou brigar, mas não sei bem o quê. Vou achar alguma coisa, pastor. Por que a gente não é? Aí a gente briga, começa a brigar com o marido. Porque isso, porque aquilo. Aí o marido responde assim, tá bom, calma.
Me diz exatamente qual que é o problema. É isso. Ele diz, então, tá bom, a solução é isso. Me perdoe, não vou fazer mais, a solução é isso. Pronto, acabou com o nosso dia. Nós não queríamos solução. Nós queríamos discutir, porque se nós fizermos as pazes com o marido, o que ele vai fazer? Então, tá bom, amor, beijo, vou lá ver o Jornal Nacional. Não, Jornal Nacional não pode ver, mas outro jornal, certo? Por quê? Já vai se afastar da esposa. E não, a gente sabe que quando a gente está brigando com o marido, ele se obriga a ficar ali para se defender, né? Então, a gente está tendo relação. A gente gosta nós mulheres gostamos de nos relacionar. O homem não foi criado da costela de outro, ele foi criado da terra. Do que o homem gosta? De terra. Vocês já viram os homens que saem para acampar? Mulherada, para que uma pessoa vai acampar? Sair da sua casa, que tem um ar-condicionado quentinho, tudo bom, fogão, geladeira, para acampar. Daí vai com os amigos comer carne com pão. Num lugar cheio de mosquito. Outra coisa que as mulheres não entendem, a gente abre o jornal, está assim. Jovem de 25 anos morre após subir Everest de bicicleta. Já viu jovem mulher fazer isso aí? Por que é só os homens que saltam de coisa, que pulam em buraco, que escavam o negócio, que faz coisa doida? Eles são conectados com a terra da qual eles foram criados. Eles gostam de aventura, gostam de fazer coisa ao ar livre. Por que os homens gostam quando nasce o meu marido, por exemplo, ele adora a Catarina porque ele gosta de ficar em casa e ela é menina, né? Mas tem homem que quer ter um filho guri. Por que tu quer ter um filho guri? Quer ter um filho guri para jogar bola, escalar negócio. Ou seja, eles querem coisas que estão do lado de fora. E essa sempre é a briga do casal. O homem quer sair com os amigos, quando não é crente, quer sair para beber, quer jogar bola, quer discutir política, a mulher quer que o homem fique em casa. Primeira coisa que o marido diz, quando bota o pé para fora, a mulher diz, que hora volta? Porque nós não queremos que saia. Mas já que está saindo, que hora que volta? E se atrasar 5 minutos, já começa. Está onde? Está com quem? Está falando com mulher, né? Onde é que tu está? Volta. Se o marido acaba de trabalhar às 18 e do trabalho até em casa dá 7 minutos, que hora que ele tem que estar em casa? 18h07. Se tiver 18h08, que já ficou de conversinha. Não era nem para ficar. Então, a mulher sempre quer que venha tudo para dentro da casa. O homem não, ele quer expandir, ele quer dominar. Ah, mas tem mulher que é assim, tem... Sim, existem sempre exceções. Nós estamos falando de coisas genéricas. Por que Deus criou o homem do lado de fora, a mulher do lado de dentro? Ah, então, quer dizer que o homem é mais importante? Não. Vamos lá. Vamos imaginar uma bola. A bola tem 2 lados. O lado de dentro e o lado de fora. Qual lado é mais importante? O de dentro ou o de fora? Os dois. Se eu não tiver o lado de dentro ou não tiver o lado de fora, não é bola, é buraco. Não dá para jogar bola com buraco, certo? Não dá para brincar com buraco. Então, para existir uma bola, tem que ter o lado de dentro e tem que ter o lado de fora. A gente tem a impressão de que já que o lado de dentro é menor do que o lado de fora, então é menos importante. E muitas pessoas têm essa impressão. Já que a minha casa tem 100 metros quadrados e o mundo é enorme, então a minha casa é menos importante. Mas não é verdade. Todos nós, sejamos homens ou mulheres, tudo que a gente faz, no fim, nos traz de volta para casa. O homem sai bem cedo, vai trabalhar. Quando ele está cansado, ele quer voltar para casa. A casa é o lugar onde todo mundo é rei. Na nossa casa, todo mundo é rei. Os nossos filhos, principalmente, são os semideuses, né? Que eles não fazem nada, só incomodam e pedem as coisas, né? Mas o marido e a mulher também é o único lugar onde eles são sinceros. Tem muita mulher que diz assim, meu Deus, mas tu se transforma quando sai de casa. Ah, ainda bem, né? Vai sair de casa falando, vai sair de casa sem escovar o dente, sem camisa, e fazendo as bobagens que faz em casa. Ainda bem que todo mundo, quando sai de casa, se transforma. Fica uma pessoa educada, né? Fina. Por exemplo, está em casa, está brigando com a mulher. Porque passa o vizinho. Ai, querido, também. Vai, vizinho. Beleza, Deus abençoe. Graça e paz, né? Por quê? Dentro de casa é o único lugar onde nós podemos ser os reis do nosso território. Fora de casa tem regra para atravessar a rua. Tipo assim, tem um lugar que tem um sinal verde e vermelho. Quando você vai para o banheiro, na sua casa, tem um sinal verde e vermelho, para passar da sala para a cozinha, tem que atravessar na faixa? Não. O único lugar onde você pode ir para qualquer lugar, tu pode dormir no sofá, dormir no chão, as pessoas vão achar estranho, mas você pode dormir no chão, pode fazer o que você quiser. Na sua casa, você pode usar a roupa que você quiser, pode até usar roupa nenhuma, agora tem que sair sem roupa nenhuma na rua, não dá, certo? Então, na sua casa, você usa o vocabulário que quiser, você expressa os seus sentimentos. A casa é o lugar onde todos nós somos reis. Aquele cara que fora de casa, ele é tratado como se fosse um ninguém, sabe? Todo mundo te despreza, todo mundo te desvaloriza dentro da tua casa, tu fala, quero minha comida agora. É o único lugar onde você manda, né?
E a mulher também, fora de casa, porque tem que ter compostura. Minha filha, senta assim, fecha essa perna, senta com a perna cruzada. Em casa, como é que a gente faz? Bota o moletom, bota os pés para cima, né? Todo mundo desrespeita todo mundo. É uma maravilha ficar em casa, né? Desrespeito generalizado. É o único lugar onde nós somos quem nós somos. Então, a casa não é um lugar ruim ou inferior às coisas que a gente faz fora de casa. Por que muitos de nós achamos isso hoje? Porque o movimento feminista colocou essas ideias na nossa cabeça. A ideia de que o homem e a mulher são iguais e que um pode ocupar o lugar do outro. Inclusive, se você falar isso fora da igreja, isso aqui não é coisa de mulher. Quer ver dar uma briga junto no Natal, o pessoal que não é crente na sua casa, na sua família, tem aqueles primos lá, sabe? Aqueles primos roqueiro, cabeludo, tem vocês também? E aí você que traz as namoradas meio feministas, e uma hora assim, bem no meio do jantar do Natal, você larga assim, ó, isso aí não é coisa de mulher fazer. Meu Deus, só fica acompanhando furdunço. Como assim não é coisa de mulher? Já dá uma briga. Porque hoje as pessoas não aceitam que existem coisas que as mulheres fazem melhor e existem coisas que os homens fazem melhor. Que os homens fazem melhor nós não descobrimos ainda, né? Mas que as mulheres fazem melhor a gente sabe, tudo, né? Inclusive, temos razão sempre, né? Então, o que a Bíblia nos diz é: o homem e a mulher são diferentes, não em valor, mas em projeção, em preferência, na forma de lidar com o mundo. E o que o movimento feminista diz? Dessas 4 coisas que a gente viu aqui na tela, o movimento feminista diz o contrário para todas elas. Eu vou primeiro mostrar o que está acontecendo nas universidades e nas escolas, depois a gente volta para ver isso daqui. Pode passar mais um. Passa mais uma cena. Isso aí. Olha só. 66% dos jovens cristãos abandonam a igreja. Estudo constata que o período da faculdade faz com que 70% dos jovens deixem a igreja ou abandonem a fé dos seus pais. O que isso significa? Os nossos adolescentes, os nossos jovens, eles vão para a escola, para a faculdade. 6 meses depois, eles não vêm mais na escola dominical, não vêm mais na igreja, não vêm mais no culto, muda o cabelo, muda a roupa, muda a linguagem, briga com o pai e com a mãe e começa a dar desgosto para o pai e para a mãe. O que aconteceu? Passou 18 anos na igreja, foi só ficar 6 meses lá naquele lugar lá, chamado universidade, que se perde todo. Por que um índice tão grande? Quer dizer que de cada 10 adolescentes, 3 vão continuar na igreja, o resto não vai. O que está acontecendo lá? Passa mais um. Quem tem filho na universidade, o meu pai dizia assim, que se eu passasse no vestibular eu ia ganhar um presente. Eu acho que quando a minha filha passar no vestibular vai ganhar uma surra. Como assim passou no vestibular? Quer ir para a faculdade? O que é isso? Olha, quando eu estudava na Universidade do Estado de Santa Catarina, já ouviram falar? UDESC. Quando eu estudava na UDESC, eu fazia curso de História. Eu já tinha feito toda a faculdade e também fiz pós-graduação. Aí eu fui para o mestrado, 3º nível. Meu pai, quando eu era pequena, pastor, ele era da Assembleia de Deus. Ele era muito radical, assim, aquele assembleiano bem brabo, porque não podia pintar a unha, sabe? Aí ele falava assim, ó, não estude muito que vai ficar louca. E eu, meu Deus, que louco esse meu pai, né? E eu gostava muito de estudar. Dos 14 anos em diante eu comecei a ler. O professor de educação física mandava bilhete, porque sua filha não faz nada, porque sua filha só fica lendo. Era uma brigarada, porque eu ficava lendo livro na aula do outro professor. Que não... E aí era uma desavença. E meu pai falava, tu tá estudando demais, tu tá ficando louca, hein? Tu para com isso. Para, vai ver um sol. O negócio do meu pai é com o sol. Vai pegar um sol, ele fala. Até hoje, né, amor? Vai pegar um sol, guria. Vem aqui no sol. Ele abre a janela, tem uma poça de sol. Você vem aqui no sol. Vai, me deixa, homem. E ele sempre dizia isso, estuda muito, fica louca. E eu pensava, meu, coitado do meu pai, né? Pessoa antiquada, né? Até que eu encontrei uns caras lá na faculdade. Faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado na França. Chegava na sala de aula e dizia que não existia diferença entre menino e menina. Falei, ai, meu pai, estava certo. O cara estudou 150 anos para chegar a uma conclusão errada da vida. Uma coisa que até nossas vó analfabetas sabem, o cara estudou 15 anos fora e voltou com a cabeça bagunçada. Lá na universidade eu encontrei muitas dessas figuras aí, que estudaram tanto que ficaram doidas. E lá na universidade, meu pai mostrou que tinha razão, né? Na porta do meu curso, que era o curso de História, primeira coisa inusitada, no meu curso inteiro não tinha nenhum cristão. Tinha 15 alunos, não tinha nenhum cristão. O IBGE diz que 85% da população é cristã, ou evangélica ou é católica. Ou seja, de cada 10 pessoas, só uma não é cristã. Mas dentro da minha sala, ninguém era. Eu já achei estranho, né? Como assim você reuniu todo mundo que não tem religião aqui? Ninguém era cristão. A porta do curso do diretório 8 de maio,
da Universidade do Estado, no segundo andar da FAED, tem endereço e tudo. Quem tirou essa foto fui eu mesma. Na porta da sala de aula tinha essa pichação. O que é essa pichação? Uma feminista, até aí tudo bem, eles poderiam desenhar uma feminista, quer desenhar umas coisas, faz o que vocês quiserem. Mas olha que coisa importante, a feminista está pisando numa cruz. Ou seja, o feminismo é um movimento declaradamente anticristão. Eles dizem isso. Quando é que eles não dizem? Quando eles querem enganar uma menina cristã para ela entrar no feminismo, depois ela abandona a igreja. Mas o feminismo é abortista, é a favor da ideologia de gênero, é contra o patriarcado, a Bíblia é patriarcal. Como é que é o nome de Abraão, Isaac e Jacó, o apelido deles? Os patriarcas. O feminismo é antipatriarcado, então não tem como uma pessoa ser feminista e cristã. E como é que a gente sabe que esse desenho é de uma feminista? Porque é feia e está pelada. Se fosse só feia, tudo bem. Lembra da Lia que era feia? Tudo bem, pode ser feia. Se tivesse só pelada também, tudo bem. Pode ser uma dançarina do Faustão. Agora, ser feia e estar pelada, as duas coisas juntas, é feminista. Não tenha dúvidas. Então, e o que mais que dá prova disso? Está segurando um símbolo ali, né, que é o símbolo do feminino, mas é o símbolo que o movimento feminista também usa para representar suas bandeiras. Então, na porta da universidade onde eu estudava, se eu quisesse lá pegar aquele cartãozinho para pagar a meia no passe do ônibus, lembra? Tinha que ir lá carimbar o atestado de frequência, tinha que entrar nessa sala. E ninguém reclamava. Isso daí demorou uns 2 anos para ser apagado lá da porta. E a pergunta mais importante, quem é que paga o UDESC? É público? Quem é que paga? A gente, nós. Eu também pago imposto, todo mundo. Quando compra um litro de azeite, um saco de feijão, quando abastece o carro, nós pagamos por isso, certo? Então, vamos voltar lá para os princípios bíblicos. Passa mais um. O que a Bíblia diz? Isso aqui. E o que o movimento feminista diz? O movimento feminista diz que a família não é uma instituição divina. A família é fascista, é opressora, conservadora, é hipócrita. A família é um lugar onde as mulheres e as crianças são oprimidas. O que é o casamento? Não é entre homem e mulher. O casamento é entre quaisquer pessoas que queiram se casar. Seja um homem com homem, mulher com mulher, 3 homens com 3 mulheres, 4 homens entre si, 50 homens com 50 mulheres, homem com bicho, bicho com planta, homem com brócolis, o que você quiser. Se você procurar na internet, você vai achar ali trisal evangélico. Vai os 3 bem agarradinhos para o inferno, né? Tem trisal evangélico. Tem uma mulher que casou com um boneco de pano. Lá no Japão tem gente casando com um negócio holográfico. Então, o que o movimento feminista diz? Que o casamento não é entre homem e mulher. Que casamento e família pode ser qualquer coisa que você quiser. Os filhos são uma bênção? Não. O movimento feminista defende o aborto, que é assassinar o bebê que já foi concebido, e também defende a estrita contracepção. Quer dizer, a partir do momento que a menina fez 12 anos, já começa a se atacar anticoncepcional na menina. Para ela nem pensar na hipótese de ter filhos. Além dela tomar hormônio artificial, que é o anticoncepcional, eu não estou falando que é pecado, mas é um hormônio artificial. Você pode tomar se você quiser, mas primeiro tem que ler a bula. Quantas pessoas hoje tomaram, mulheres hoje tomaram 10, 15 anos de anticoncepcional sem nunca ter lido a bula? A bula do anticoncepcional diz que mulheres morrem em decorrência do uso do anticoncepcional. Diz que causa trombose. Tem tudo lá escrito. Alguém já leu isso aí? Vocês já leram isso antes de usar o anticoncepcional? Então, você pode ler e escolher tomar. Mas qual é a política comum hoje? Completou 12, 13 anos, passou a menarca, que é a primeira menstruação, taca anticoncepcional. Enquanto a menina vai tomando anticoncepcional, eles começam. Filho é problema, filho é gasto, filho é despesa. Não tenha filho, não case. Filho só dá problema, filho só depois que você terminar o pós-doutorado na França. Como é que volta a pessoa do pós-doutorado da França? Ó, pneu. Ninguém quer casar com ela mais já. Nem vai ter filho mais. Não, qual é a idade fértil da mulher? A mulher tem um período para ser fértil, certo? Quando nós nascemos, mulheres, nós já temos dentro de nós todos os nossos óvulos. Então, eu, por exemplo, que tenho 18 anos, quantos anos têm os meus óvulos? 18 anos, né? Que eu sou uma pessoa jovem. Aquela moça ali que tem 30 anos, quantos anos tem os óvulos dela? 30. A senhora aqui tem 45 anos. Aquela ali que tem 120. Quantos anos tem os nossos óvulos? A nossa idade. Então, se nós envelhecermos, os nossos óvulos envelhecem. Se você tomar um monte de anticoncepcional, você está jogando um monte de óvulo bom fora e os seus outros óvulos estão envelhecendo, certo? Ok? Então, o que o movimento feminista faz? Primeiro, ele te oferece aborto. Se você engravidar, aborte. Se você ainda não engravidou, evite engravidar a todo custo. Não engravide jamais. Então, você toma anticoncepcional e a mentalidade anti-filho. Eu não estou dizendo que você não pode planejar a sua vida, vai ficar fazendo filho por aí louco. Não, não.
Você tem que ter cuidado, tem que ter condições para educar seu filho, tem que ter condições para tratá-lo bem, para dar uma boa educação, para vesti-lo, para alimentá-lo. Mas hoje você encontra meninas de famílias ricas, meninas bem-sucedidas. É muito comum você perguntar para uma menina com 16 anos se ela quer ter filho, ela quase morre. Deus me livre, não quer ter filho, eu odeio criança. Pô, isso não é normal. Não é normal as mulheres odiarem as crianças. Quando a gente tem uma criança bem pequenininha, assim, ó, de 3 anos, elas amam boneca. Elas amam mamãe. A palavra que a minha filha, por exemplo, qual que é o nome do papai? Tiago. Qual que é o nome da vovó? Raquel. Qual que é o nome do vovô? Job. Qual que é o nome da mamãe? Mamãe. Por quê? Mamãe é tudo na vida, certo? Mamãe é a coisa mais boa do mundo. Em que momento que uma pessoa que idolatra sua mãe passa a odiar a maternidade? O que acontece? Em que momento ela recebe essas informações anti-mãe, anti-maternidade? Por que isso acontece? Então, o movimento feminista é anti-filhos. Se você puder evitar, evite. Se você engravidar, aborte. Essa é a regra. E, por último, o homem e a mulher são diferentes. O movimento feminista não aceita isso. Já ouviram falar sobre teoria de gênero? Todo mundo sabe o que é a ideologia de gênero, né? A ideologia de gênero, eles não gostam que use essa palavra, então a gente vai chamar de teoria de gênero mesmo, não tem problema, que continua sendo a mesma caca. Teoria de gênero é a ideia de que nós nascemos com um sexo biológico, macho ou fêmea, mas que o nosso sexo biológico não necessariamente tem a ver com a nossa identidade. E que nós podemos nascer homens, biologicamente falando, mas assumir uma performance feminina ou uma performance fluida ou não binária. Ou seja, não sou nem homem nem mulher, não sou nada. Sou abacate, sou um brócolis, pode ser qualquer coisa, pode ser uma coisa flutuante. Eu sou não binário, tanto que eles chamam isso de gênero fluido. A pessoa pode, de manhã ela é homem, de tarde ela é mulher, depois ela vira homem de novo. A Demi Lovato, que é uma atriz bem famosa, esses dias fez um show onde ela fez a transição de gênero no ar. Ela mudou o seu gênero, ela transitou de gênero num programa, num show que ela fez. Então, o que a ideologia de gênero tenta colocar na nossa cabeça? Que não existe diferença entre homem e mulher, que as diferenças naturais não existem e que a gente pode trocar. Um homem pode ser uma mulher e uma mulher pode ser um homem. Vocês receberam uma folhinha aí, né? Nessa folhinha que tem as 3 fases do feminismo, vira do lado isso. Nessa tem a primeira onda, a segunda onda e a terceira onda. Na terceira onda está escrito ideologia de gênero, teoria de gênero, certo? Então, essa é a terceira fase do movimento feminista. Estão vendo? A primeira onda tem ali a ver com o voto, propriedade. A segunda onda tem a ver com anticoncepcional e aborto. E a terceira onda tem a ver com casamento homossexual, a união homossexual. Tem a ver com esses assuntos conectados ao sexo, à sexualidade, à identidade. Bom, então, resumindo, as 4 verdades bíblicas são essas. As 4 verdades feministas, as 4 mentiras feministas. Contra isso, a gente acabou de nomear. Primeiro, que família é uma coisa opressora, que casamento não é só entre homem e mulher, que filho não é uma bênção, filho é problema e nós devemos lutar pelo direito ao aborto, e teoria de gênero. Basicamente, isso é o movimento feminista. E agora a gente vai explorar, pastor, agora é 9 horas, quanto tempo o senhor me dá ainda? Meia-noite, pastor? Tá bom. Que horas fecha as pizzarias? Que horas, pastora? Que hora fecha? Eu estou preocupada. Sério, me pergunta. Vocês não comem, não? Tá, às 11, mais ou menos? Tá, então eu vou falar mais 20 minutos só. Não, 25 minutos, ok. Então, vamos ver quais são as 2 mentiras principais do movimento feminista conectadas com isso daí. Pode passar para frente. Mais um. As 2 principais mentiras feministas são: a primeira, não existe mulher. E a segunda, a mulher é o sexo oprimido. Bom, mas parece que são 2 coisas contraditórias, né? Se não existe mulher, como é que a mulher pode ser isso ou aquilo? Bom, o movimento feminista tenta a primeira teoria. Se você não cair, que diz o meu pai, se você não estudou tanto que ficou louco e não caiu na primeira, aí você cai na segunda. Todo mundo aqui, eu, vocês, todos nós, nossos maridos, nós, todos nós, em algum momento nós já caímos na primeira ou na segunda mentira. Por quê? Porque nós não somos santos e as pessoas nos convencem e a gente acredita nas coisas. Quem viu muita novela, você foi já o cérebro, né, pastor? Não, brincadeira. Quem viu muita novela, com certeza acredita nas 2 mentiras do feminismo. Quem viu menos novela e veio mais na escola bíblica dominical, talvez tenha ficado um pouco mais imune. Quais são, então, essas 2 mentiras? Vamos explorar a primeira, depois a gente vai para a segunda. A primeira mentira é: não existe mulher. Não tem diferença entre uma mulher e um homem.
O homem e a mulher são iguais e eles podem fazer as mesmas coisas. Tudo que um homem faz, a mulher pode fazer e vice-versa. Bom, realmente, tudo que um homem faz, a mulher pode fazer, exceto carregar 50 quilos de cimento, né, por 50 horas consecutivas. Mas quase tudo que um homem faz, a mulher pode fazer. Só que nem tudo que a mulher faz, o homem pode fazer. Um homem consegue gerar uma criança dentro da barriga dele? Consegue amamentar? A senhora, quando tiver um bebê, 2 meses, chorando de vontade de mamar, dê a teta do seu marido para o bebê. Para ver o ódio que o bebê vai ficar, da senhora dele, da humanidade. Não precisa nem... Ou seja, o seu bebê de 2 meses sabe mais que os pós-doutores que fizeram pós-doutorado na França em gênero, certo? Um bebezinho já sabe que a mamãe não é igual ao papai. Parece que sabe pelo cheiro, né? É uma coisa a situação, mas enfim. Eu já tentei passar, quando a Catarina nasceu, passar um monte de leite no Tiago, assim, para ver se a criança ficava com ele. Sujei ele de leite, e ela sabia igual que não era eu. Botar uma foto assim na tua cara, né, amor? Não adiantava, parecia que sabia, que queria acordar, é a mãe, né? O bebê de vocês não é assim também? Ele quer acordar a mãe. Se o pai acordar para trocar fralda, o bebê não para de chorar. O bebê não para 1 minuto de chorar. Daí acordou a mãe, ele para, né? Faz aquele sorrisinho safado. É uma coisa. Mas olha... Então, existem coisas que as mulheres fazem, que os homens não podem fazer. Então, nós não somos iguais. Uma mulher pode fazer tudo que o homem faz, mas tem coisas que só ela pode fazer. E nós vamos falar um pouco sobre isso do ponto de vista científico e também um pouco sobre o que a Bíblia diz. Mas, primeiro, nós temos que entender o que as feministas dizem. O que elas dizem? Elas dizem que a feminilidade é uma invenção, que é uma construção cultural. Ou seja, que ser fêmea... e ser macho são coisas inventadas pelos pastores, pelos padres, pelos homens, pelos capitalistas, pelos burgueses, pela cultura. Alguém inventou a diferença entre homens e mulheres, e essa diferença não é natural, é cultural. Bom, o primeiro problema é o seguinte: o homem, ele é cultural. O homem é a única criatura que Deus fez que é cultural. Os cavalos, os tigres, as galinhas, elas não são culturais. Você já chegou algum dia num galinheiro e as galinhas estavam tudo reunidas? Ô galinhada, nós temos que esconder nossos ovos. Eu estou aqui, minha avó me contou que ela nasceu e morreu botando ovo e depois ela virou um frango assado, um guisado. Nós temos que nos estruturar. Não, as galinhas ficam lá, porque não as tchó mesmo, dando ovo até virar galinha caipira. Elas não reagem. Por que elas não reagem? Porque elas não têm cultura. Uma galinha avó não reúne as netinhas e fala: galinhada, temos que se reunir. Já viram aquele desenho Fuga das Galinhas? É um desenho, porque as galinhas, elas não vão fugir. Os cavalos, eles são mais fortes que nós, né? Mesmo assim, a gente usa eles para passear, para puxar o arado. E eles não reagem, porque chega o cavalo velho lá e diz: cavalada, nós vamos aqui reagir. Vamos ficar tudo em círculo. Quando chegar os seres humanos, nós vamos dar patada neles, até matar, porque nós temos 3 vezes o peso deles. Não, isso nunca vai acontecer, porque eles não são culturais. O que quer dizer ser cultural? Que os nossos antepassados fizeram várias coisas. As que deram certo, eles nos ensinaram. As que deram errado, eles não nos ensinaram. Então, uma coisa que deu certo, que eles nos ensinaram, foi a monogamia. Um homem com uma mulher. Isso aí é cultural, não quer dizer que é errado. Não é porque uma coisa é cultural que ela é má. Por exemplo, outra coisa cultural, as mulheres ficarem dentro de casa e os homens ficarem trabalhando do lado de fora, isso é muito cultural. Por quê? Durante 10.000 anos, os homens tiveram que sair para caçar, tiveram que sair para procurar comida. E durante 10.000 anos, o mundo foi um lugar perigoso. Até hoje não é um lugar perigoso? As senhoras vão voltar para casa hoje sozinha, 2 da madrugada, pelas ruas do interior de Joinville? Não vão, mas imagina na Idade Média. Imagina na Idade Antiga, imagina na pré-história, que o marido tinha que sair para caçar um tatu, um javali, só com um pedaço de pau, um resto de osso. Como é que ele ia fazer? Isso é uma atividade muito segura? Não. Então, o que o marido fazia? O homem das cavernas fazia com a mulher das cavernas, botava ela dentro da caverna, fechava a porta. Aí as feministas dizem: o homem trancava a mulher dentro da caverna. Ele botava a tampa na caverna, que é para o tigre não entrar lá, não é para a mulher não sair. Certo? Então, olha como é uma questão de ponto de vista. Por que a mulher estava dentro da caverna? Para ela não ser devorada. Ou a senhora, não tinha anticoncepcional na pré-história. 1 filho na barriga e mais 4 ranhentos ali. Tudo com fome. Vem um tigre, o que a senhora faz? Vai entregar o menor para o tigre comer?
Não tem o que fazer. Você tem que ficar sob proteção. Aonde que é o lugar protegido? Na casa, na cabana, na tenda, no castelo. Qualquer lugar fechado é um lugar protegido. Então, culturalmente, os homens saíam para caçar as coisas e as mulheres ficam em casa. Hoje não, né? Hoje a gente pode pedir um Uber, né? Ninguém precisa pegar um pedaço de pau e ameaçar o Uber para ele trazer comida. É só você pagar ele que ele traz. Mas não dava para você chegar lá na Idade Média e pagar um javali. Olha, que javali, tem as moedinhas. Ou conversar com o javali. Viu, javali, você poderia, muito gentilmente, ir para aquela fogueirinha ali, que meus filhos estão com fome? Não, você tinha que ir para o soco com o javali. E se você não tivesse um pedaço de osso, um pedaço de pau, tinha que ir com as unhas mesmo. Então, é lógico que isso fez com que os homens ficassem, ao longo do tempo, além da sua estrutura física, mais violentos, mais agressivos, mais competitivos, certo? É por isso que eles gostam de assistir o jogo de futebol, que parece uma coisa sem sentido para a gente, né? Porque eles gostam de ver os carrinhos em movimento, porque durante muito tempo na história dos homens, a vida deles foi ver quem corria mais, eles ou o javali. Então, ali ele assiste o futebol e ele pensa, olha, minha memória pré-histórica, né? Então, olha só. Existem diferenças que são sociais, existem diferenças que são culturais. Então, é verdade que as mulheres são culturalmente mulheres e os homens são culturalmente homens. A Bíblia tem um trecho que diz assim, a mulher não use roupa de homem e o homem não use roupa de mulher. Já viram esse texto? Na época de Jesus, qual era a roupa que todo mundo usava? O vestido. Não faz nem sentido esse texto, porque os homens usavam roupa igual. Qual que era a diferença da roupa da mulher? A roupa da mulher era com a fita para cá, a roupa do homem era com a fita para lá. Mas os dois estavam de vestido bege, com túnica bege. Isso aí era tudo bege. Não tinha Renner, não tinha Riachuelo, certo? Todo mundo usava aquela roupa lá. Então, o que estava querendo dizer o apóstolo? O homem seja homem e a mulher seja mulher. Se nessa cultura os homens usam saia e as mulheres usam calça, então mulher use calça e homem use saia. Mas por que praticamente não existe essa cultura? Porque a saia e o vestido são símbolo de honra. Todo mundo que está no seu melhor momento da sua vida, quem aqui foi diplomado, fez a faculdade lá e foi receber o diploma? Você estava usando um vestido preto por cima? Seu maior momento, algum outro momento da sua vida o senhor usou vestido? Ou seja, o senhor não mereceu, né? Só um dia na sua vida que o senhor mereceu. Então, ele mereceu só uma vez na vida dele usar vestido. Agora, um juiz togado, juiz que vai fazer júri, ele está usando uma capa preta, um vestido de cetim, sim ou não? Sim. Quanto que é o salário do juiz? Bem bom, né? Ou seja, o juiz honra. Quem é que manda no Brasil? O STF. Que roupa que usam os ministros do STF? Vestido de seda preto por cima da roupa. Quem é o homem que mais manda na Igreja Católica? É o Papa. Que roupa ele usa? Vestido. O rei da Inglaterra, quando vai assumir o coroamento dele, a coroação dele, que roupa ele usa? Vestido. Quando você assiste um filme antigo, aqueles filmes da Inglaterra que tem aqueles velhos com as perucas brancas, sabe? Que roupa eles estão usando? Vestido. Por que eles têm cabelo comprido? Porque o cabelo comprido é sinal de honra, o vestido é sinal de honra, a saia é sinal de honra. Então, olha como a gente está confuso na nossa cabeça. Acha que as mulheres são oprimidas por usarem saia. Não, são os homens que são oprimidos por não poder usar saia. Eles não podem. Imagina o pastor chegar aqui no culto com o vestido da irmã ali. Todo mundo vai rir dele, mas por quê? Isso vai mudar o quê? A sexualidade do pastor não vai mudar em nada. Mas ele não merece usar vestido, porque ele é o quê? Homem, né? Homem não merece. Homem tem que fazer todo o vestibular, a faculdade, para usar o vestido só no dia da diplomação. E depois não pode mais. A menos que faça direito, daí pode usar. Né? Aquela coisa bonita. Dependendo da função, você pode. Então, olha só que impressionante. O vestido, ele é culturalmente uma coisa feminina. Isso quer dizer que é uma coisa má? Não. Quer dizer que culturalmente as mulheres precisam fazer menos trabalho pesado. Se as mulheres tivessem que ser bombeiras, se tivessem que trabalhar como metalúrgica, estivadora, aí não precisaria. Aí não poderia usar vestido, aí teria que usar um uniforme. Não sei se vocês lembram desses filmes de época onde todo mundo usava vestido. O que é a calça que a gente usa hoje? A calça é um uniforme adaptado. Quando foi que surgiram as calças jeans? O jeans de verdade, você já foi numa loja? Não, isso aqui é jeans de verdade. A pessoa fala assim, ou seja, é duro e ruim, né? Já viram, né? Ah, isso aqui é jeans com nylon, com qualquer outra coisa fica molinho. Agora, jeans mesmo é um negócio duro, horroroso, não dá para passar. Não sei. Por que jeans é assim? Porque foi feito para durar um ano inteiro. Era um uniforme de fábrica. Então, a calça é uniforme, é para quem precisa fazer movimento, precisa correr,
Por exemplo, se alguém roubar minha bolsa agora, eu vou correr atrás do cara? Olha aqui para mim. Não, vou mandar o pastor que está de tênis, né? Pega ladrão, pastor. Então, a calça é um uniforme. A roupa que a gente usa, as mulheres podem usar qualquer cor, qualquer tecido, podem usar roupa de brilho, podem usar um monte de tipos de roupa. Ok, agora imagina um pastor vem aqui no culto de Santa Ceia com um terno todo de lantejoula rosa. Todo mundo vai rir, ninguém vai dar confiança. Mas por que a irmã pode usar um vestido todo de lantejoula rosa e o pastor não pode? Porque culturalmente as mulheres estão sendo chamadas à elegância e à beleza e os homens são chamados ao trabalho. Então muitas coisas realmente são culturais, mas não quer dizer que porque é cultural é ruim. Então realmente existe uma diferença cultural entre o homem e a mulher, mas boa parte das diferenças que são culturais são baseadas em coisas naturais, em estrutura física. Por exemplo, os homens saíam para caçar. Por quê? Porque eles são mais fortes, certo? As mulheres ficavam na caverna. Por quê? Porque são mais fracas e porque elas precisam ter os bebês. Se a mulher saísse para caçar, quem é que ia amamentar as crianças? Provavelmente ela ia morrer, né, para começar. Porque ela não ia conseguir caçar, mas provavelmente ela não resistiria. Mas a forma como nós nos organizamos culturalmente tem a ver com a nossa estrutura física. E o movimento feminista não aceita isso. Não aceita que existe uma diferença essencial entre homem e mulher. Será que a gente consegue passar um vídeo aí, meninos? Então, eu trouxe uma feminista falando para vocês verem que eu não estou inventando. O nome dela é Berenice Bento. E essa feminista fez uma palestra em um seminário de teoria queer. E lá nesse seminário ela fala sobre isso. Ela diz bem claramente, não existe mulher. Ou seja, nós feministas não acreditamos que a mulher existe enquanto essência. Deu certo? Então, sim, como todo símbolo é unitário, autoritário, é impositivo, né? Mas a gente usa esse símbolo mulher para construir uma agenda unificada e a partir daí avançar em uma determinada agenda, né? Isso tem sido muito grosseiramente, né, de forma caricatura, tem sido mais ou menos o que a crítica, a discussão que tem sido em torno, por exemplo, de uma agenda que joga todas as forças, por exemplo, em torno do casamento gay, né? E a crítica que se faz, então, essa é a discussão do essencialismo estratégico. Nós sabemos que não existe a mulher enquanto essência, mas a gente usa isso discursivamente, reforça isso para que a gente possa construir e avançar em alguns momentos. Muito bem. Muito bem. Então, vamos voltar lá para os slides. Eu escrevi o que ela disse para a gente ter uma clareza do que essa feminista está falando. Não sou eu que estou falando. Ela, que é feminista, estava falando com outras feministas. E olha só o que ela diz. Passa mais um para frente. Essa mulher ali, né, Berenice Bento, ela diz o seguinte: não existe mulher. Você sabe que não existe mulher. Você sabe o que? Nós sabemos? Nós não. Nós sabemos que existe homem e mulher, que nós não somos loucos. Mas eles lá no encontro deles de feministas estão dizendo, nós sabemos que não existe mulher. Ou seja, as feministas acham que a mulher não existe enquanto essência. Olha, a gente usa esse símbolo mulher para construir uma agenda, uma pauta para lutar. Então ela está dizendo, as feministas usam a mulher para avançar outras coisas que não tem a ver com as mulheres. Lembra que ela falou sobre casamento gay? Ela disse que usa a mulher para avançar o casamento gay. Por quê? As mulheres são 52% do eleitorado. E os gays? 2%? Então, é lógico que as mulheres são muito importantes. Se metade da população estiver dizendo uma coisa, é importante. Se 2% estiver dizendo, não é tão importante. Então, o movimento feminista usa a mulher. E olha o que ela diz ali embaixo, de novo, em azul. Nós sabemos que não existe mulher enquanto essência, mas a gente usa isso discursivamente. Então, o feminismo sabe que não existe essência feminina. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que existe essência feminina e masculina. E dá funções diferentes ao homem e funções diferentes à mulher. Quando Deus castiga, primeiro quando Deus abençoa o homem e a mulher, no capítulo 1 de Gênesis, ele abençoa os dois juntos. Fazei filhos e trabalhai. É isso que Deus diz. Mas depois, no capítulo seguinte, quando Deus amaldiçoa, quando Deus castiga o homem e a mulher, ele castiga diferente. Ele castiga só a mulher, depois chama o homem e castiga só o homem, certo? Ele castiga separado, a gente já vai falar sobre isso. Então,
Qual é a essência da mulher? O que quer dizer a palavra essência? O que quer dizer que tem uma essência da mulher e uma essência do homem? Vocês já viram aquela mulher bem cheirosa, bem bonita, elegante, que está sempre bem arrumada, com o cabelo bonito e sempre querida? Dá até uma raiva essa pessoa, né? Mas existe essa mulher. E aí a gente diz assim, nossa, ela é tão feminina. Já viram isso? É tão feminina, que bonito. Ou quando um homem faz uma coisa muito legal, e a gente, ó, cara, esse é homem de verdade, esse é macho. Por quê? Ele fez uma coisa muito masculina. Então, existe uma essência feminina e uma essência masculina. O que é essência? Todo mundo agora vai pensar a atividade juntos. Todo mundo agora vai pensar numa vaca. Pensaram numa vaca? Tá. Quem pensou numa vaquinha que dá leite e que é branca com manchinha preta? Malhadinha. Levanta a mão. Ai, zói, que lindos. Muito bem. Quem pensou numa vaca marrom, bem feia? Ninguém. Bom, muito bem. Toda palestra que eu vou tem um que pensa na vaca marrom para estragar a palestra. Mas hoje deu certo. Ninguém pensou numa vaca marrom. Mas agora me digam uma coisa. Quando você está passando na BR, na SC, aqui viajando, geralmente tem vaca de que cor? Tudo marrom. Geralmente a gente não vê a vaquinha branca com preto, né? Porque ela é muito bonitinha. A gente vê o que? As vacas marrom, feiosas, fedidas. Então, o que é a diferença entre a essência e a realidade? Uma vaquinha branca com preta que dá leite bem bonitinha, aquela que está na caixinha do leite da Tirol, é uma vaquinha, beleza? Sim. Agora, essa vaquinha, se for marrom, continua sendo vaquinha? Continua. Se eu arrancar as 4 patas, cada semana eu faço churrasco de uma perna, continua sendo uma vaca? Sim. Se eu cortar as tetas dela, não vai dar mais leite, continua sendo uma vaca? Sim. Mas, quando a gente quer falar de vaca, quando a gente quer desenhar uma vaca para o nosso filho, quando a gente vai no mercado e compra um mumu, sabe, doce de leite, tem uma vaquinha desenhada, sempre é essa vaquinha branca com preto. Por quê? A vaquinha branca com preto é a essência da vaca, é a vaca perfeita. Todos nós pensamos na vaca perfeita, certo? Lá no livro de Provérbios tem a mulher perfeita, não tem? Mulher virtuosa, quem achará que ela é a vaquinha branca com preto? Ela é perfeita. Nós, mulheres, somos como ela? Não, a gente falha numa coisa, falha noutra. O homem perfeito, que é o próprio Cristo, modelo, nós somos como ele? Não, os homens também falham em imitá-lo. Mas a gente sabe que a essência é a coisa mais perfeita da masculinidade e da feminilidade. Esse é macho. Isso sim é uma mulher de valor, ou seja, essência feminina e essência masculina. Algumas coisas podem mudar, por exemplo, tem mulher que gosta de vestido, como eu. Tem outras mulheres que odeiam. Tem mulher que diz, eu vou botar um vestido, parece um bujão de gás. Eu não uso vestido, Deus me livre. Né? Então, tudo bem, deixou de ser mulher por isso? Não, continua sendo mulher. Mas existem coisas que a gente não pode mudar, se não muda a essência. Exemplo, agora todo mundo pensou antes numa vaca, agora todo mundo pensa numa cadeira. Estão pensando? Todo mundo provavelmente pensou numa cadeira de madeira, marrom, 4 pernas e o encosto, né? É isso aí que todo mundo pensou. Essa é uma cadeira, beleza. Se eu tirar o encosto da cadeira, o que acontece? O que ela vira? Banco. Opa! Então, diferente da vaca, que eu posso tirar as tetas e até as patas, o banco, a cadeira, se eu tirar encosto, vira banco. Se eu estofar a cadeira, vira poltrona. Então, o que é a essência? A essência é aquilo que não pode mudar, para que você continue sendo homem e para que você continue sendo mulher. E tu está em pé porque é para eu acabar? Tá. Quem que falou isso? O pastor que falou? Então, tu está se metendo aqui na minha palestra. Vai sentar. Show. Vamos lá. Passa mais um. Então, vamos olhar o que a Bíblia diz sobre a essência do homem e a essência da mulher. Será que nós somos iguais? Não somos iguais. Os homens têm mais testosterona e as mulheres têm mais estrógeno. Quando a gente nasce, desde quando a gente é fecundado na barriga do nosso pai, o espermatozoide mais rapidinho é aquele que chega no óvulo, certo? Às vezes eu digo para os meus assessores, não é possível que vocês são o espermatozoide mais rápido do pai de vocês. Porque vocês são muito lentos. Esqueceram os papéis, que eles esqueceram os papéis aí, né? Vocês não entregaram, né? Então, às vezes eu brinco com eles. Olha, imagina os outros espermatozoides, estavam dando marcha ré, né? Para vocês conseguirem chegar em primeiro. Mas olha só, quando um espermatozoide Y encontra um óvulo, nasce um homem. Quando um espermatozoide X encontra um óvulo, nasce uma mulher, ok? Ok, até aí tudo tranquilo, beleza. O que acontece a partir do momento em que se fecunda, que se concebe um homem e uma mulher? Hormônios diferentes. O hormônio do homem é a testosterona. Ele tem muito mais vezes testosterona do que a mulher. Para que serve a testosterona? A testosterona faz os homens serem violentos, agressivos, competitivos e objetivos. Ui, só coisa ruim, negativo.
Se você tiver que caçar e não for violento, é o bicho que vai ter que comer, não é você que vai comer o bicho. Então, você precisa ser... Quando você estiver na rua com a sua mulher e vier um marginal atacar a sua família, o que você tem que ser? Mais violento que ele. O que a mulher quer quando vê um marginal se aproximando? Meu Deus, tomara que eu tenha casado com Sansão, né? Meu Jesus, tomara que tenha uma força milagrosa escondida no meu marido que eu não conheço, né? A gente quer que o nosso marido nos defenda, vai nos defender dialogando? Não. A gente quer que ele quebre a cara do cara, tudo. Então, inclusive, a mulher, quando briga com o vizinho, começa a falar para o marido, vai lá com aquele vizinho que é metido, insuportável. Por que não vai a senhora? Porque eu não posso bater em ninguém, tem que ser o meu marido, certo? Então a gente fala, vai lá resolver. Tu acredita, estaciona na frente da nossa lata de lixo, daí o caminhão passa, não pega o lixo, esse nojento só quebrando um dente dele. Por que a senhora não vai lá e quebra o dente dele? Por que a senhora fala isso para o seu marido, que é para ele quebrar o dente, né, pastor, na força do Espírito Santo, quebrar o dente do vizinho? Então, a violência, a objetividade, os homens são competitivos. Quando eles estão competindo, eles acham legal. Eles juntam dinheiro, 20 pila, para ir lá no ferino jogar bola. A chance de perder é 50% e a chance de se machucar é 100%. Mesmo assim, eles vão e ainda gastam dinheiro. Chegam sujos e cansados. E a gente pensa, para quê, né? Uma pessoa fazer isso com a sua vida, né? Chega podre, assim, as meias, tudo sujo. E a gente pensa, eu não consigo entender. Quando que as mulheres vão se reunir para jogar uma pelada? Nunca na nossa vida. Por que nós vamos fazer isso com a nossa vida se nós podemos ficar sentada, tomando chimarrão, comendo pipoca? Né? Então, os homens são mais competitivos, eles gostam de competir. Quando um homem encontra o outro, eles brincam, né? Uma brincadeira, carro novo, hein? Tá roubando. É legal, eles brincam entre eles. A mulher não, é toda assim, ai, que lindo, seu cabelo, sua roupa, seu filho, é só elogio, porque competição é uma coisa que as mulheres não gostam. Os homens são objetivos e as mulheres não. As mulheres, elas são subjetivas. A gente quer falar, assim, sobre coisa que não tem nada a ver com nada. Daí os maridos falam, mas o que tu quer exatamente? Brigar, que eu quero, brigar. Mas sobre o quê? Não é qualquer coisa. Que eu quero brigar. Não é que eu quero falar sobre vários assuntos ao mesmo tempo. Então, os homens querem resolver as coisas com objetividade, eles são mais agressivos. E as mulheres, o que elas têm? Estrógeno. O que o estrógeno faz desde a barriga da nossa mãe? Começa a formar os nossos órgãos reprodutores. Então, a mulher, desde quando ela está na barriga da mãe, o seu útero começa a ser formado. A mulher, quando ela nasce, ela tem um útero, ovário e óvulos proporcionais ao seu tamanho. Os homens só vão desenvolver o pipi lá na puberdade, e os espermatozoides depois. E eles produzem o espermatozoide todo dia. Nós não, nós nascemos com 400 óvulos e ficamos com os mesmos óvulos o resto da nossa vida. Então, a minha filha tem 1 ano e 8 meses, mas há quanto tempo que ela está comigo? Há 31 anos mais 1 ano e 8 meses. Todo o tempo da vida que eu tenho, ela estava comigo, ela estava dentro de mim, ela era um óvulo, depois ela foi fecundada. Então, eu sempre me senti mãe, desde o dia em que eu recebi que eu vi o teste positivo, né? O meu marido, quando nasceu a criança, disse, estou me sentindo pai agora. Falei, meu Deus, 9 meses atrasado. E, na verdade, até hoje ele não se sente. Esses dias ele falou assim, porque nós vamos fazer isso e aquilo outro. Daí eu falei, e a Catarina? Ele, é. Meu Deus, só esqueceu um detalhe na vida, né? Só um detalhe. Vocês já viram que tem marido que esquece de buscar a criança na escola? Fala a Deus. Quando que a mulher vai esquecer do nunca? Aquilo ali faz parte dela. A gente fica todo mês, a gente cuida do nosso óvulo. Quando o nosso óvulo não é fecundado, a gente fica com TPM, enxaqueca, dor de cabeça, dor na teta, menstruação. Aí no mês seguinte, de novo, tudo isso para cuidar. Cada óvulo que nós cuidamos por mês é um trabalho que dá para a gente. Os homens não, eles produzem 300 milhões de espermatozoides, não tem apego nenhum, nem nome dão para eles, né? Porque eles não estão nem aí para eles. Então, olha as diferenças biológicas, a testosterona, o estrógeno, nós somos quase que, em essência, mamães. As mulheres quase que nasceram para ser mamães, né? Porque o seu corpo está preparado para isso. Todos os meses o corpo da mulher avisa, esse mês você não foi mãe. E a gente está com a mente tão contaminada que a mulher, a jovem, a mesma jovem casada, quando ela, com o fluxo de sangue vem, ela, ufa, não estou grávida. E é o contrário, o sangue está ali para dizer, viu? Não está grávida. Se não engravidar, mês que vem eu volto. Para te dar enxaqueca e dor de cabeça. A dor de cabeça, a enxaqueca e o mau humor é o útero dizendo, eu quero um bebê. Eu me preparei para um bebê. Não me preparei para não ter bebê nunca. Me preparei para ter bebês. O útero, o que a gente faz com todos os órgãos do corpo? Usa. O útero não, a gente não quer usar. Isso aqui eu não vou usar. Pensa você, não vou usar meu rim nem meu pulmão direito, não estou precisando. Todos os órgãos do corpo a gente usa, só esse que a gente... Ai, que medo. Meu Deus, se funcionar, como é que eu vou pagar os boletos, né? Então, as diferenças entre os homens e as mulheres são naturais. Pode passar mais um?
Está lá desde a forma como Deus castigou o homem. Como é que Deus castigou o homem? Com trabalho. Como é que Deus castigou a mulher? Com parto. Dor do parto. Pô, faria sentido Deus castigar o homem com dor do parto e a mulher com trabalho? Não. Como é que nós que somos o sexo mais fraco vamos ficar com o trabalho pesado? Não faz sentido. Como é que eles que não têm um bebê vão sentir as dores do parto? Quando eu estava tendo as contrações, pastor, o senhor nunca, já teve pedra no rim, pastor? Então, contração é pedra no rim, a cada 5 minutos uma pedra no rim. Então, assim, é 50 pedras no rim, pastor. Então, quem teve contração aqui, levanta a mão, que nós vamos tudo para o céu rápido. Os outros não sei, né? Então, quando eu estava tendo contração, olha esse texto bíblico, a mulher terá dores, né? Eu disse para o meu marido, meu Deus, não aguento mais essa dor, não aguento. Faz alguma coisa, que ele é da polícia, né? Me apaga, me dá um negócio que você faz nos bandidos para ver se eu desmaio. Não posso, o pastor não pode. Eu falei, mas eu não aguento essa dor mais, mas o médico não deixa. Eu falei, mas não aguento. Daí ele disse assim, se eu pudesse, meu amor, eu dividia essa dor contigo. Aí eu disse assim para ele, se eu pudesse, tu ficava com tudo para ti. Porque não quero dividir nada. Mas, olha só, não faria sentido se Deus tivesse colocado a dor do parto no homem. A dor tem que ser correspondente à natureza da pessoa. É a mulher que tem o filho, é a mulher que sente a dor. E quanto ao trabalho, o castigo de Deus que Deus deu para o homem é trabalhar. Por quê? O homem tem as hemácias que transportam mais oxigênio. Ele aguenta mais atividades aeróbicas, ele corre mais rápido, ele carrega mais peso. Uma pesquisa das Forças Armadas Americanas diz que as mulheres têm 55% da força dos homens nos membros superiores. Ou seja, o homem tem o dobro da força que nós temos nos braços. Então, isso faz com que eles sejam preparados para o trabalho. A mulher é preparada para ter filhos e o homem é preparado para o trabalho. Isso quer dizer que o homem não tem que ser um bom pai? Não. Isso quer dizer que a mulher não pode trabalhar? Também não. Pode passar mais um. A Bíblia diz muito claramente que a mulher deve ser sábia e trabalhadora. Todas as mulheres da Bíblia trabalhavam. Lembram que quando Salomão se apaixonou por Sulamita, ela estava num vinhedo. Quando Jacó se apaixonou por Raquel, ela estava apacentando ovelhas. A Bíblia não tem nenhum versículo que diz, mulheres, sede burras e preguiçosas. Tem esse texto? Não tem. Então, a mulher tem que ser sábia, inteligente, trabalhar para ajudar o marido e vice-versa. Mas, veja, são naturezas diferentes. Se alguém tiver que arrumar 2 empregos, quem vai ser? O homem ou a mulher? O homem. Quem assistiu Todo Mundo Odeia o Chris? Que a Rochelle diz assim, meu marido tem 2 empregos, né? Então, geralmente o marido tem 2 empregos, não a esposa. O marido procura trabalhar e ganhar dinheiro. E a mulher, muitas vezes, procura ter qualidade de vida. Às vezes a gente diz para o nosso marido, não aguento mais esse trabalho, porque não tenho qualidade de vida, eu não tenho tempo com minhas amigas, olha a minha pele, estou me enrugando toda, minhas unhas tudo quebrada, eu vou trocar de emprego. Nunca o seu marido vai chegar em casa e vai dizer isso para a senhora. É considerado uma falta de hombridade. Agora a senhora pensa, o pastor chega... bem, sabe o que é? Eu não estou tendo tempo nem para uma hidrataçãozinha no meu cabelo. Não tenho tempo para a minha unha, a minha pele está ressecada, eu não me sinto bem, eu sinto que eu estou desconectado do meu eu interior. Nunca que o marido vai fazer isso, porque a função do marido é trabalhar. Essa é a função principal. Pastor, o senhor tem filhos? É menino ou menina? Jesus, 3 meninos. Bom que não tem despesa, né? Que não compra batom, esmalte. Tá, 3 meninos. Diz o nome de um deles. Jean. Quando chegar a namorada do Jean na casa do pastor, provavelmente a sogra vai ver se ela... O que tu cozinha? Gosta de cozinhar? Não vai perguntar isso, né? Geralmente a sogra não pergunta assim para a menina. No que tu trabalha? Quanto que tu ganha? O que tu vai ser da vida? Não fazem essas perguntas para nós. A sogra pergunta, tu mora sozinha? Quem é que cozinha na tua casa? Você sabe fazer? O Jean gosta de feijão bem temperado. Né? Já o homem, quando chega na casa, imagina que o pastor tivesse uma filha mulher, a primeira pergunta que ele ia fazer para o genro, a primeira pergunta que os homens aqui responderam quando foram namorar com as mulheres de vocês. No que você trabalha? Não, sabe o que é, meu sogro? Não trabalho em nada, que eu estou mais aí pelo divertimento mesmo na vida, e eu vim mais aqui para me escorar na sua filha. Nunca isso vai acontecer, porque a função do homem é o trabalho e a função da mulher é a maternidade. E no que os homens são melhores? São mais fortes, são mais objetivos. E as mulheres são melhores no quê? Mais um. Pastor, o senhor me dá mais 5 minutos? Tá bom. Quando começarem a cansar, vocês começam a dizer aleluia. Passa mais um. Os homens e as mulheres fazem as coisas de forma diferente. As mulheres enxergam melhor, sentem cheiro melhor e ouvem melhor. Então, quando o senhor fizer assim, chata, a gente ouve, certo? Então, só fica ali o sinal. Outra coisa, as mulheres enxergam e sentem cheiro melhor. A gente que
Se o senhor quer namorar com a sua esposa, o senhor tem que fazer só uma coisa na sua vida, que é tomar banho. Você não pode trabalhar o dia todo, deitar no lençol que a gente acabou de trocar branco, limpo, e chegar perto da gente cheirando a gente, que nós não queremos, porque nós temos o olfato mais apurado. A coisa mais importante da nossa vida é que o nosso marido esteja cheiroso. Então, quando o senhor diz assim, ó, eu não vou nem tomar banho hoje que eu nem suei. A única resposta possível, então, não vai nem namorar, porque eu não vou ficar perto de você. Então, as mulheres querem que os homens sejam cheirosos. Tem coisa que os homens fazem no casamento que as mulheres jamais fariam. Por exemplo, quem aqui cometeu o erro, esposa, mulher casada, de comprar aqueles varão assim, que tem vários ganchinhos que tu pendura a roupa usada? Os maridos, o que eles fazem? Eles trabalham o dia inteiro com uma camiseta de lã, ou com uma camiseta normal, chega em casa, a camiseta está suada, não serve nem para jogar. O elemento tira a camiseta, vê se não é isso que eles fazem, e pendura naquele troço lá. Ele vai dormir, sabe qual que é o pensamento dos maridos? As mulheres não sabem. Ele pensa que vai passar um vento, que vai secar a camiseta, e que ela vai ficar usável no dia seguinte. Aí ele acorda no dia seguinte e faz assim com a camiseta. E se der, ele usa. Enquanto que nós, mulheres, já sabemos, na hora que ele chegar, que não dá essa roupa. E ele pendura lá, e se a gente tem que sair catando e botando no cesto de roupa suja, porque eles não botam. Eles têm um probleminha, né? Eles não botam. E a gente vai e coloca. Daí sabe o que ele diz no dia seguinte? Cadê minha camisa? Eu botei para lavar. Eu ia usar mais uma vez, porco. Essa camisa podre. E outra coisa que eles fazem. Eles tiram o sapato quando chegam, tiram a meia e botam a meia dentro do sapato. O objetivo do marginal, no dia seguinte, se a senhora não pegar essa meia, ele vai usar. Porque ele não tem o olfato apurado. A visão, mesma coisa. Os maridos não combinam nada com nada. Eles não sabem as cores. Eles têm problema com cor. Eles sabem azul, amarelo, vermelho e deu. Tem os maridos que sabem. O meu, por exemplo, passo vergonha. Que eu vou na loja e ele diz assim, ó. Ai, moça, traz um sapato rosa nude. Deu olho para ele, disfarce. E a mulher vem com rosa nude. Ele falou, não é o tom da pele da minha esposa. Eu quero um mais pro rosado. Eu falei, que é isso, marido? E a mulher fica pensando que é um casamento de fachada, que ele é gay. Eu falei, como é que tu fica falando cor para a mulher? Tu tem que falar, nem sabe, nem sei cor, pega qualquer um. Né? O marido só vai na loja para a gente dizer assim, não gostou, né, bem, que é para concordar que a gente não quer levar. Aí a gente diz, eu vou ver com o meu marido. Não, ele não gostou, não vou levar. Ele não entende, ele fala, gostei, bonito. Bom, aí eles não sabem as cores, porque ao longo do tempo, os homens passaram muito tempo caçando, certo? Para você caçar, você tem que ficar parado, ficar de olho. Se alguma coisa se mover, tu atira, ou tu vai atrás, certo? Então, a visão do homem é de túnel. Se tiver alguma coisa em movimento, por isso a Fórmula 1, certo? Alguma coisa em movimento, eles prestam atenção. Por exemplo, você que está com o seu marido no trânsito, já passou essa situação, de parece que vai acontecer um acidente e ele faz assim, e não acontece nada? Eu sempre penso, meu Deus, se fosse eu tinha morrido, eu e todas as gerações, tinham mais uns 4 morrido juntos. Por quê? Eu jamais conseguiria ter essa velocidade, mas eles são ágeis, eles são objetivos, eles conseguem lidar bem com o movimento. Por que eles não conseguem achar nada na geladeira? Porque está tudo parado. Se fosse uma competição, se o produto tivesse tudo correndo, né? Eles achariam. Então, por que nós, mulheres, conseguimos achar as coisas na geladeira? Estão rindo, né? Por que vocês... Se vocês riem, eu perco 15 segundos do meu tempo. Imagina que vocês são uma geladeira. E vocês são os produtos... e eu sou um homem, certo? O homem, ele tem uma visão de túnel, porque ele caçou por muito tempo. Então, ele vai começar de baixo para cima ou de cima para baixo. Amor, pega uma manteiga. Lá vai. Tipo, nós, mulheres, a gente já olha assim, já chama a manteiga, né? E a gente não tem paciência. Pegou, fulano. Não estou achando. Do lado do mel. Não adianta nada, porque ele vai de novo. Mel. Ele já não achou a manteiga, agora tem que achar o mel. Certo? Daí depois que ele achar o mel, ele tem que lembrar que é a manteiga. É capaz dele vir com mel. E daí a gente fala assim, se eu levantar daqui, eu vou esfregar na tua cara. Porque não é possível, a gente não consegue compreender. A visão no homem não é assim, é visão de túnel. Eles fazem baliza bem, não viu as irmãs já que é um mistério de Deus? Entrou na vaga. Falei, o que é isso, Jeová? Mistério. Revela para a tua serva também qual que é o segredo. Por que as mulheres têm mais dificuldade com a baliza? A nossa visão é periférica. A gente tem que
Pneu, a calota, o meio-fio, o chão, as pessoas que estão me olhando, já estou com vergonha já. Onde é que está aquele risco amarelo? E o pneu do carro está onde? Quem é as mulheres que fazem assim, botam a cabeça para fora para ver o risco? Como é que eles sabem onde é que está o risco sem botar a cabeça para fora? É muito tempo de caçada, de visão espacial, certo? Outro detalhe, as mulheres tinham que coletar os alimentos na árvore, certo? A ameixa, tinha que ver se a ameixa estava boa. Se tivesse estragada, todo mundo na família ia passar mal. Então a mulher tinha que saber o cheiro, a textura daquela plantinha que ela estava coletando. Se ela pegasse uma planta venenosa em vez de uma planta comestível, ela matava todo mundo na família. Então a mulher tem que saber textura, tem que saber detalhes. Quando a gente fala, eu falo para o meu marido, eu falei para ele uma vez, não sei o que era azul petróleo. Ele disse assim, azul petróleo é preto. Ou seja, a pessoa não entende o que é um azul petróleo. As irmãs sabem o que é azul petróleo, né? Por exemplo, aquele irmão lá está com verde sereia. Primeira vez que eu falei para o meu marido, o negócio é verde sereia, ele falou, sereia não existe. Cara, se tu não sabe as cores, se fecha na tua, né? Então, assim, os homens não sabem. A gente fala assim para eles, amor, vai lá no guarda-roupa e pega uma nécessaire de paetê lilás. Na segunda gaveta, na terceira porta. O senhor sabe o que é um paetê, pastor? Não sabe, é de comer, é bem bom. Sabe o que é um paetê? Alguém tem alguma ideia do que é um paetê aí, por favor? Um homem, não pode as mulheres. Paetê é uma lantejola arrependida. A lantejola é que tem 6 lados, assim. O paetê é só a coisa sem os lados. Não conseguiram entender, né? Mas é um brilho, uma coisa de brilho que as mulheres sabem o que é e vocês não sabem. Lilás é o quê? O lilás também é um roxo que se arrependeu. Ele ia ser roxo e virou um lilás. Nem todos os homens sabem o que é salmão, lilás, verde água. Verde água. Amor, verde água, mas água é transparente, porque tu é um ignorante de cor. Nós sabemos o que é verde água, certo? Você sabe o que é verde água. Nosso marido não sabem, porque eles não foram treinados para isso. Eles só precisam de preto, azul, vermelho, porque as rodas do carro são pretas e o carro no máximo é vermelho, cinza ou branco, certo? Então, são formas diferentes. Isso tem a ver com a nossa formação, com a nossa biologia. As pesquisas científicas dizem que a mulher ouve 8 decibéis a mais, ouve 8 decibéis melhor, que as mulheres sentem mais cheiro, por isso que a vendedora do Boticário é uma mulher, certo? Na maioria das vezes. Também diz que as mulheres enxergam panoramicamente, os homens não enxergam detalhes, eles enxergam objetivamente. Se você chegar em casa e pedir para o seu marido, o que achou do óculos da deputada? Que lindo, né? Ele vai dizer, porque ele não quer que você pergunte a cor, porque ele não tinha nem reparado que eu tinha olho, quanto mais óculos, né? Então, passa mais um, a gente já vai terminar, vamos indo mais adiante, pode passar, até acabar os desenhos. Aqui eu tinha trazido alguns desenhos de menino, alguns desenhos de menina, para vocês verem a diferença, mas não vai dar tempo, vamos passar. Pode ir. Pode ir. Mais um. Agora a gente vai terminar. Então, olha só, mais um. Então, a primeira mentira do movimento feminista é a ideologia de gênero, é que não existe diferença entre nós, e que nós podemos fazer as coisas que os nossos maridos fazem, e eles podem fazer o que a gente faz, com a mesma facilidade, sem nenhum prejuízo para a nossa felicidade. Desde 1972, eles estão realizando uma pesquisa nos Estados Unidos e na Inglaterra. Todo ano eles fazem essa pesquisa. E todo ano, desde 1972, as mulheres estão indicando que estão mais infelizes. Cada ano que faz a pesquisa, as mulheres estão mais infelizes que no ano anterior. Mesmo tendo conquistado mais direitos, mais posição no mercado de trabalho e salários maiores, porque elas estão cada vez mais longe de suas missões e vocações de sua identidade. Então, a primeira mentira do movimento feminista é fazer as mulheres não entenderem que ser mulher é bom e é uma coisa específica, que é diferente de ser homem. Então, aquela mulher que quer ser homem, aquele homem que quer ser mulher, não serão felizes. E a segunda mentira feminista, esse é o último slide, e a segunda mentira feminista é a de que ser mulher é ruim. Se você não acreditou na primeira, que diz que não existe diferença entre homem e mulher, e você acha que realmente existe, então eles vão tentar a segunda estratégia. Então, eles vão te dizer que tá bom, já que você não aceita que a mulher é uma invenção e você acha que realmente você é uma mulher, então nós vamos tentar te convencer de que ser mulher é ruim. A Simone de Beauvoir, essa feminista aqui, é uma feminista de segunda onda, ela escreveu esse livro chamado O Segundo Sexo, em 1949. Nesse livro, ela diz que a mulher é o segundo sexo, ou seja, o homem é o primeiro e a mulher é o segundo. Isso quer dizer que a mulher é secundária. Se a mulher é secundária, então ela é inferior, ela é desvalorizada na sociedade. Tudo que a mulher passa é sofrimento, é opressão, a vida da mulher é uma desgraça total. E nós, mulheres, já estamos acostumadas a ver isso. Toda hora a gente vê as mulheres passando, sofrendo. Por exemplo, quantas vezes você assiste por dia na televisão
Índice de violência doméstica e de violência contra a mulher. Toda hora, o tempo todo, certo? Ok. Então, por que existe esse bombardeio de informações sobre como é ruim ser mulher? Quanto mais ruim você achar que é ser mulher, mais você vai achar que precisa do movimento feminista, mais você vai alimentar essa ideologia e eleger essas pessoas. O último slide. Então, eu vou mostrar mais um. O último, mais um. Esse. Vou mostrar 2 matérias de jornal que fazem isso com a nossa cabeça, fazem a gente pensar que ser mulher é ruim, que ser mulher é a pior coisa do mundo. Temperatura do ar-condicionado nos escritórios é machista, diz pesquisa. Ou seja, a mídia, a universidade, o programa da Fátima Bernardes, o Big Brother, a novela, tudo trabalha para a gente achar que ser mulher é ruim, para a gente acordar de manhã e continuo sendo mulher, que droga, queria ter nascido peixe. Né? Então, a gente fica lendo essas matérias que falam sobre como é ruim ser mulher e a gente fica colocando na nossa cabeça essa sensação. Às vezes acontecem coisas ruins na nossa vida e a gente pensa, isso só está acontecendo comigo porque eu sou mulher. Os homens não pensam isso. Isso só está acontecendo comigo porque eu sou homem. Mesmo que seja a maior desgraça do mundo, eles... Sou homem, sou macho. Eu sou macho. Por exemplo, estragou um cano. Deixa que eu vou arrumar esse cano, que eu sou especialista em trocar cano. Estourou um negócio no telhado. Eu vou trocar essa telha, porque eu já troquei 15 telhas na minha vida. Né? Então, eles sempre acham que ser homem é uma coisa boa. A mulher sempre acha que é ruim. Olha essa outra matéria aqui. Apesar dos homens morrerem mais, as mulheres são as mais impactadas pelo Covid. Como é que uma pessoa é mais impactada que a outra que está morta? Olha essa matéria, não tem sentido essa matéria. Apesar dos homens morrerem mais, as mulheres são as mais impactadas. É só para deixar a gente com a sensação de que ser mulher é uma tremenda desgraça. A gente vai assistir um vídeo e depois vai fazer uma oração, tá bem? Antes disso, vai preparando aí, Dani, o vídeo 65. Bota mais um slide para mim, por favor. Enquanto eles encontram o vídeo. Não dá para fazer as 2 coisas ao mesmo tempo? Não, então enquanto eu falo, vocês procuram o vídeo. 65, Globo passando vergonha, tá? Então, olha só. Gostaram do nome do vídeo, né? Quais são as coisas que as mulheres estão em vantagem e os homens em desvantagem? Não, é o 65. Tá vendo? Os homens não conseguem achar uma coisa, né? Então, 65. Quais são as coisas que as mulheres estão em vantagem e os homens estão em desvantagem, né? A gente só olha para as coisas que as mulheres estão sofrendo e não olha para as coisas que os homens estão sofrendo. Suicídio. O Brasil tem 7 vezes mais suicídio de homem do que de mulher. Isso quer dizer que os homens estão mais deprimidos, se matam mais. É dado estatístico. Mendigo. Tem mais mendigo ou mais mendiga? Mais mendigo. 85% das pessoas em situação de rua são homens e não mulheres. Expectativa de vida. Quem vive mais, homem ou mulher? Mulher. Vocês conhecem excursão de viúva, né? Que as velhas tudo se unem e vão para Portugal. Já viram excursão de viúva? Não tem, porque os velhos morrem antes. Não tem. Quando morre a velha, o velho logo em seguida morre também. Porque ele não acha margarina, não acha nada na geladeira, ele acaba morrendo, né? Não, não é por isso. No Brasil, a expectativa de vida diz que as mulheres sobrevivem 7 anos a mais, em média. Como é possível que alguém que seja o sexo mais frágil sobreviva por mais tempo? Porque nós temos melhores condições de saúde. Por exemplo, rede feminina de combate ao câncer, tem aqui? Tem masculina? Não. Mas o câncer masculino mata 15, o câncer de próstata mata 15 mil homens por ano. Mesma coisa que o câncer de útero, 15 mil mulheres por ano. Mas tem 700% mais investimento para combater o câncer de útero do que o câncer de próstata. Os homens não vão para o médico, já viram isso? Só depois que perdeu um braço, já gangrenou, com o pescoço caindo para fora da cabeça, que ele vai para o médico. Ou seja, eles não vão no psicólogo, são os que mais se suicidam, têm as piores condições de trabalho, se aposentam mais tarde, morrem antes, ou seja, estão em desvantagem previdenciária de 13 anos, mas eu aposto que vocês nunca ouviram falar disso. Por quê? Porque o movimento feminista só fala de coisas que as mulheres sofrem. E quando elas não estão sofrendo, eles inventam a matéria. Por exemplo, as mulheres são as mais impactadas, apesar de morrerem menos. Para mostrar isso numa matéria, e depois da matéria que vocês vão assistir, que demora 2 minutos, a gente vai fazer uma oração. Vocês vão assistir agora a Rede Globo, numa entrevista no Dia da Mulher. Se existisse o Dia do Homem, como é que seria a festa? Uma festaria, né? Essa é Fórmula 1, churrasco, carne com pão, que eles não sabem fazer maionese, e futebol.
e todo mundo bem louco, feliz. Porque esse homem é muito bom, porque esse homem é muito legal. Ia ser um dia de, olha quantas coisas os homens fazem, é muito legal. O dia da mulher é sempre uma choradeira, né? O que é o dia da mulher? Devia ser um dia legal. Olha que legal que é ser mulher. As mulheres ouvem melhor, enxergam melhor, têm melhor capacidade olfativa. As mulheres têm 13 anos de vantagem previdenciária, elas se suicidam menos, elas são menos deprimidas, elas ocupam cargos de trabalho menos perigosos. As mulheres têm mais expectativa de vida, as mulheres têm mais aposentadoria, têm mais pensão. Pô, que legal ser mulher. Não. No dia da mulher é sempre assim. Agora nós vamos entrevistar a dona Neide, que apanha do marido 3 vezes por semana. Dona Neide, como é que é a sua vida apanhando do seu marido? É sempre isso. É ou não é para combater o problema da violência doméstica? É. Mas no dia da mulher, é o dia de ser feliz sendo mulher. Pelo menos um dia no ano. Nem nesse dia a gente pode ser feliz. E a gente vai ver agora uma matéria onde eles estão entrevistando uma mulher e eles gostariam que essa mulher reclamasse. Só que eles esqueceram de combinar com a mulher. Então ela não reclama. E daí a matéria fica tipo, ai meu Deus, deu errado a nossa matéria. Assistam e depois a gente vai orar. E o Dia Internacional da Mulher, muito mais do que uma homenagem, é uma forma de lembrar com ainda mais força a busca por igualdade de direitos. Avançamos, especialmente na última década, mas ainda falta muito. Fim da violência doméstica, mais espaço em cargos de chefia, na política, ainda tem liberdade sexual, igualdade salarial, aquele preconceito ainda é gigantesco. Tem muita coisa ainda para avançar, né, Aline? As mulheres estão encarando o preconceito, tentando fazer as suas mudanças e muitas delas conseguindo. A gente vai fazer um giro agora com 3 cartazes para mostrar exemplos inspiradores de mulheres que superam, né, dia a dia essa discriminação no trabalho, essa diferença que acontece em relação aos homens. Eu estou aqui com a Thaís Veiga, engenheira civil. Ela começou nessa profissão, digamos assim, no mercado de trabalho, ainda como estagiária. Thaís, muito bom dia para você, obrigado por estar aqui para a gente de Edição das 10. Eu queria saber, na faculdade você já sentiu essa diferença de maior participação das mulheres? Não, quando eu entrei na faculdade, que foi em 2008, a engenharia, o curso de engenharia estava bombando. Então, na minha turma, que era de engenharia civil, tinha praticamente 40% da minha turma era de mulher. Então, eu não sentia essa diferença entre homens e mulheres quando eu entrei na faculdade. Depois de formada, você começou como estagiária, você sentiu algum tipo de empecilho, algum tipo de preconceito, até mesmo preconceito velado? Não, eu entrei como estagiária em 2012 e na obra que eu entrei tinham engenheiras mulheres, estagiárias mulheres, então eu consegui me integrar bem, não tinha essa diferença de homem e mulher também, era bem receptivo assim, o mercado para a mulher. A Thaís Vélez agora ela está nessa obra aqui já há bastante tempo e ela coordena 350 funcionários, aí entre serventes, pedreiros e carpinteiros, né? Então, quer dizer, pessoas que estão trabalhando aí diariamente. Como que é que lidar com toda essa gente? Você já sentiu, por exemplo, algum tipo de falta de respeito, algum tipo de questionamento em relação às ordens dadas? Não, o pessoal bem respeitador, não tem essa de respeitar. Eu acho que você tem que tratar todo mundo com educação. Obrigada, pode tirar. Da mesma forma. E quando você precisa... Pode tirar. Então, vocês viram aí, uma mulher feliz, bem realizada, não serve para essa matéria. Ele vai continuar perguntando até achar alguma coisa triste, não vai achar. Ele vai ver passando uma mulher negra e vai trocar a entrevistada. Você! Vai, porque quem sabe ele pensa, essa aqui é negra, talvez sofra racismo, vou chamar ela. Então, assim, triste, né? As pessoas querem trabalhar para fazer com que as mulheres não se sintam bem sendo mulheres, o que é antibíblico. A Bíblia não diz que o homem ou a mulher são melhores um que o outro. Então, por favor, abaixa a sua cabeça comigo, vamos fazer uma oração juntos. Senhor nosso Deus e amado Pai Celestial, em nome de Jesus, nós entramos em Tua presença agora pela autoridade e licença que Teu Filho Jesus conquistou para nós, na cruz. Queremos Te pedir que, com o Teu Espírito Santo, grave na nossa cabeça e nos nossos corações tudo aquilo que for bom e edificante que nós ouvimos aqui. E nos ajude a esquecer qualquer coisa que não tenha vindo de Ti. Pedimos também que o Teu Espírito Santo, que não é espírito de confusão, mas é espírito de coragem e de determinação, de sabedoria, de ousadia, que esse Teu Espírito Santo nos ajude a sermos mulheres melhores e homens melhores.
com o teu Espírito Santo, nos faz mais parecidos com Maria, mais parecidos com Rebeca, nos faz mais parecidos com Jesus, mais parecidos com José, com os grandes homens e grandes mulheres da Bíblia. Nos ajuda a ser mais gratos pelo que tu nos fizestes, por nós sermos mulheres ou homens, seja qual for a nossa condição física. Nos ajuda a ver gratidão e ver a preciosidade da tua graça na nossa vida. Queremos que o teu Espírito Santo continue conosco, nos fazendo sábios e corajosos para defender a tua palavra. Em nome de Jesus, nos leva com segurança para casa e nos mantém sempre conscientes do sacrifício de Jesus Cristo por nós. Amém.